Bom, estamos aqui no capítulo anterior, o novo, pode se chamar quadro, Nath? Acho que quadro fica bem interessante. Não tinha pensado, mas boa ideia. Um novo quadro. Eu decidi chamar de, no capítulo anterior, Convida, e a gente vai começar a convidar pessoas para a gente conversar sobre novela aqui com vocês, e é só áudio, gente, então é tipo um podcast, olha, chegamos na era dos podcasts, Nath. É isso aí. Áudios muito interessantes, com conversas super agradáveis, do jeito que a gente já faz em vídeo, só que agora mais um formato aí para quem gosta do nosso trabalho aí tá consumindo. Para quem tá vindo, né, pelo Lucas, que é o nosso convidado, nosso primeiro convidado, nosso cobaia. Lucas, se você quiser se apresentar assim rapidamente, para a gente depois falar sobre o que é no capítulo anterior, né? Que eu acho que muita gente vai vir, talvez, por você para ouvir a gente. Maravilha, Maria Raquel. Primeiramente, eu ia falar boa noite, né? Mas as pessoas podem estar ouvindo isso a qualquer momento, a gente que está gravando aqui à noite. Então, oi pessoal, queria agradecer, na verdade, né, Maria Raquel e Nath, pelo convite, por estar aqui como cobaia, né, desse experimento, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Meu nome é Lucas Martins Neia, eu sou roteirista, dramaturgo, diretor, arte educador. Sou doutor em comunicação pela ECA USP. A minha tese de doutorado foi uma pesquisa voltada à história da telenovela e a partir dela, não é, acabou se gerando o livro Como a Ficção Televisiva Moldou o País, uma história cultural da telenovela brasileira de 1963 a 2020, que foi uma publicação, na verdade, na derivada do concurso de publicação dos 50 anos do PPG Com da ECA USP, e lá eu falo um pouquinho, né, dessa história da nossa telenovela, que é um assunto que me é bastante caro, e tenho investido, né, nessas pesquisas para pensar um pouco, né, a telenovela, não só historicamente, mas também onde a gente se encontra nesse atual cenário. E, como eu falei, tem alguns trabalhos como roteirista, mas roteirizei uma série para Angola em 2022, alguns outros projetos, e estamos aqui para falar de novela. Exato. No capítulo anterior é um projeto meu e da Nath, que a gente fala de novela. Assim, não é nada técnico, nada muito, né, de pesquisa e tal, é as nossas impressões, é as nossas sensações enquanto a gente assiste novela. Então a gente tem já alguns vídeos no canal do YouTube e também no Spotify, apenas o áudio. E agora estamos começando aí com outras pessoas trazer como convidados. E lembrando também que a gente sempre grava lives lá no perfil do Instagram, no capítulo anterior. Geralmente na última segunda-feira de todo mês, mas quando acontece alguma coisa a gente sempre avisa nos stories. Então tem vídeo, agora o podcast, live. Então tem bastante conteúdo para todo mundo estar consumindo aí e saber um pouco das nossas impressões sobre novelas que a gente já assistiu, nas lives a gente fala das novelas que estão passando na grade atual aí da Globo e a gente também comenta sobre de tudo um pouco, assim, do universo da novela. Aproveitando o gancho da Nath, de tudo um pouco do universo da novela, eu acho que a gente tem que começar já falando do livro, né? Que é o seu principal carro-chefe, Lucas. Eu li, a Nath também tá lendo, e eu achei muito bom. Eu acho que não tem nenhum livro assim que faz um panorama tão grande das telenovelas no Brasil hoje, atualmente. É um livro muito completo e complexo. Gostei muito. Brigadão, Maria Raquel. Eu tenho, na verdade, eu até brinco com algumas pessoas, né? Porque como é um livro derivado de uma pesquisa acadêmica e que acabou sendo publicado também como a pesquisa foi redigida, eu brinco que quem consegue passar ali do primeiro e do segundo capítulo vai aproveitar mais a questão da história da telenovela mesmo, que começa no terceiro capítulo, né? Então, peço a todo mundo, né, a não fazer como a galera faz, principalmente na Netflix. Às vezes você tá, porque hoje em dia a gente tem tanta demanda por conteúdo, né? Aí você vê os 10 primeiros minutos de uma série que não agrada, vamos para a próxima. Então, quem conseguir persistir, acho que aproveita bastante nessa questão de passear um pouco por um caminho possível dentre tantos outros, né? Na história da telenovela. Acho que é um assunto também que demanda muita pesquisa ainda. A gente vê agora com as novelas antigas surgindo no Globoplay, novas possibilidades de análise. Então, eu acho que é um assunto muito interessante mesmo, muito rico para ser desdobrado, né? Seja em pesquisas acadêmicas, em outro tipo de pesquisa, de investigação, em conversações mesmo, né? Então,
Acho que o meu intuito um pouco também ao fazer essa pesquisa era também um convite a todo mundo, não só para a leitura, mas para esses outros caminhos que ainda existem para serem percorridos aí da história da nossa telenovela. Que bom que você tocou nesse ponto, né, dos primeiros capítulos serem bem difíceis. Eu confesso que foi muito difícil passar, realmente. Eu fiz uma leitura dinâmica ali. E quando eu falei para a Nath que ela tinha que ler esse livro, eu já falei: olha, Nath, pula os 2 primeiros capítulos, que você vai gostar quando você chegar no que interessa ali, né, da pesquisa. Ah, mas eu não pulei, não, eu continuo. Eu só leio num ritmo um pouco. Eu leio devagar. Meu ritmo de leitura atualmente, não só para livros mais densos, mas livros mais corriqueiros, assim, tem sido bem devagar, não tenho essa pressa de, ai, tenho que ler tantos livros assim, então eu continuo lendo, e realmente, os primeiros capítulos são mais complexos, mas eu tô seguindo para ler ali de cabo a rabo. Vou demorar, mas vou ler completo. Eu lembro até que o Maurício Sticer fez uma crítica na Folha, e ele falou, né, que seria interessante pensar numa versão, vamos dizer assim, mais comercial do livro. Eu acho que é algo a se pensar mesmo, de repente uma certa condensação desses capítulos. O primeiro capítulo eu acho que é até interessante, principalmente para quem é dessa área de roteiro, né, porque ele vai falar sobre melodrama. Então é legal a gente pensar, né, nesse arcabouço melodramático, né, que a gente vê, ainda mais hoje em dia, né, tão forte nas telenovelas. Eles parecem mais fortes nas telenovelas mexicanas, por exemplo, mas é claro que as telenovelas brasileiras vão beber muito disso. Então eu acho que, por mais que seja, não uma leitura um pouco mais complexa, é um capítulo importante. Já o segundo, que vai falar mais sobre questões acadêmicas, de fato, né, de metodologia da pesquisa, acho que mereceria mesmo uma condensação para essa outra versão, né? Mas acho que é importante também porque eu estabeleço como que vai ser esse nosso caminho, né? Por essa história da telenovela, porque, como eu disse, a gente tem múltiplos caminhos a seguir. Eu fiz esse primeiro caminho, né, por meio que eu apresento nesse livro, pensando principalmente a questão da espacialidade das narrativas, né, e como a gente vai ter essa espacialidade física refletida nesse imaginário das telenovelas. E a partir disso, claro, eu vou trazendo os temas, eu vou trazendo as ambientações que foram privilegiadas, né, mormente privilegiadas no decorrer do tempo, mas acho que dá para ter um pouco essa discussão, né, que, vamos dizer assim, o título propõe, como a nossa ficção televisiva, notadamente a telenovela, vai imaginar o Brasil a partir, claro, de todo esse substrato cultural, social, histórico que a gente tem dessas ambientações e como o formato vai conversando também com o seu tempo, né? Como as ficções vão conversando com aquilo que está acontecendo no momento, porque a novela tem esse caráter também de obra aberta, o que permite, né, que ela pegue esses temas que estão ali na sociedade naquele momento para serem debatidos, e muitas vezes esse debate pode ser até ampliado, né, a partir da perspectiva ali da ficção. Exato, e eu gosto muito, eu achei muito interessante que dá para ver claramente ali os períodos da telenovela junto com os períodos históricos do Brasil. Eu não lembro muito bem se o seu livro faz essa ligação tão claramente, mas eu lembro que se não fez no livro, na minha cabeça foi feito. De alguma maneira, acho que eu trago ali, não é, alguns acontecimentos que são importantes para a gente entender algumas narrativas, né? Eu falo, né, que é você tentar pegar esse tempo e espaço da realidade, ou seja, né, no caso, como a gente está falando de uma pesquisa histórica, a gente vai estar falando de um período de tempo um pouco mais longo e tudo mais, com esse tempo e espaço das narrativas. E como até narrativas, né, mesmo narrativas de época, vão estar refletindo as coisas que estão acontecendo na sociedade naquele momento. Acho até que um dos exemplos mais interessantes que a gente tem atualmente é a novela da R6 Garota do Momento, que é uma novela que se passa no final dos anos 50, mas ela vai apresentar ali, né, vai discutir sobre essa perspectiva, então, né, de uma ficção de época, temas que são importantes para a sociedade hoje. Inclusive, tem uma novela que eu gosto muito nesse sentido, que é Orgulho e Paixão, que eu acho que foi uma coisa muito interessante que eles trouxeram. Eu sinto que estão tentando fazer também em Garota do Momento, que foi os LGBTs, né? Teve o casal gay lá, que fez bastante sucesso nas redes. E, exato, assim, eu não lembro quem que falou, o figurino tem que trazer
algo que tenha no momento, que esteja acontecendo, junto com o histórico, porque se for só o figurino histórico, o público não se conecta. Eu acho que, historicamente, as novelas também têm que ter isso, mesmo quando são novelas históricas. Eu acho que é meio que isso que também você está tentando trazer aí com o livro, né? Mesmo novelas históricas. Sim, porque é o que a gente está falando, né? A telenovela se conecta com aquele momento, né? O momento em que ela está sendo veiculada, porque ela também é escrita naquele momento. Acho até que dá para puxar, né, essa ideia que a gente vê principalmente no Globoplay, mas também no Canal Vivo hoje em dia, que é aquela cartela, né, que aparece no Globoplay, aparece no início dos capítulos, dizendo que a obra reflete comportamentos e costumes da época em que ela foi produzida. Porque, como a gente está falando, né, dessas ficções abertas, elas vão ter esse vínculo muito forte com aquele momento, e até mesmo, né, pensando, né, no sucesso dessas ficções, elas podem ter as tramas alteradas, às vezes até equivocadamente, né? Acho que Mania de Você tem um pouco disso também, se a gente for pegar esses cases, né, mais recentes, mas porque a novela em si precisa se conectar com o público daquele momento, por N questões, a audiência também é uma delas. E pegando essa parte, né, da caracterização e do figurino, acho que é bem interessante mesmo, porque você propõe, então, esse diálogo com a moda daquele momento e muitas vezes tem essa reverberação daquilo que a novela traz de novo, seja esse novo o figurino de época que vai ser customizado ali com, deve ter um pouco esse mix com as roupas da atualidade, ou mesmo, né, essas modas que a gente viu muitas telenovelas lançarem. Lembro agora de Dancing Days, a questão das meias lurex, de toda, né, a moda disco, e lembro também muito do Clone, a questão da famosa pulseirinha da Jade. Então é interessante pensar nessa retroalimentação mesmo, né, da telenovela com a sociedade, e você vai observar isso nos mais diversos setores, seja na discussão dos temas, seja na moda, seja na trilha sonora, né, que também é um componente muito importante, apesar de hoje em dia parece que não tem mais tanto esse cuidado com as trilhas sonoras, a gente não tem mais nem a comercialização, né, porque a gente também vive num outro momento pensando no ecossistema midiático, mas a trilha sonora também vai ter um papel ali muito importante quando a gente vai pensar em termos narrativos e também nessa conexão do público com a trilha. Exato. E no livro, você faz um panorama, né? Esse é o nome do livro, sobre a história da telenovela no Brasil. E a parte que eu gostei muito, assim, foi da TV Tupi, porque eu acho que a gente não tem muita informação sobre essa época da TV Tupi, das novelas da Tupi, hoje em dia, né? Mesmo a gente procurando na internet, eu gosto muito de colocar o nome de uma novela, assim, no Google, ver o que tem, e essas novelas da Tupi, realmente, a gente não tem quase nada, e eu sinto que você fez uma pesquisa muito minuciosa sobre essas novelas. Eu queria até ter me debruçado mais sobre algumas tramas, mas como eu também finalizei a pesquisa ali no final, o final do meu período de pesquisa foi justamente o período da pandemia, eu lembro que lá no início, em 2016, quando eu entrei na pós-graduação, eu fui na Cinemateca Brasileira, porque eles têm, né, parte ali do spoiler da TV Tupi. Houve um projeto, inclusive, encabeçado pela professora Esther Hamburger, nos anos 2010, de digitalização de algumas telenovelas, né, de alguns capítulos de telenovelas, mas o que, né, quando eu fui na Cinemateca eu descobri, a gente tem esses conteúdos que foram digitalizados, uma parte disponibilizada no site Banco de Conteúdos Culturais, que eu acho que também é uma fonte importante, né? Na época, inclusive, do final da pesquisa, o site estava fora do ar, era ali governo Bolsonaro, existia toda essa questão do sucateamento da cultura, e acho que o site ficou um ano fora do ar, mas o que me salvou foi que muitos daqueles conteúdos foram postados no YouTube, né? Justamente por esses fãs que são também, né, curadores de alguma maneira e arquivistas, né? Pessoas que muitas vezes, além desses conteúdos que elas conseguem baixar dos sites e elas acabam postando no YouTube, tem gravações de ficções mais antigas. Se a gente pega algumas novelas dos anos 80 para cá, fizeram gravações diretamente do VHS e guardaram isso por algum tempo para depois disponibilizar. Então, o que eu acho interessante também da gente pensar na telenovela é
nos fãs de telenovela, mas não só essa mobilização que a gente vê muito forte no Twitter, né? Inclusive, pessoas dizendo, Globoplay, o capítulo tal da novela tal tá com erro, tá faltando alguma coisa. Mas você tem também essas pessoas que, de alguma maneira, repercutem nesse acervo. Algumas têm até coisas que emissoras que ainda existem, né? Que ainda tem atividade, não tem. E isso acabou me salvando também. Mas quando eu fui na Cinemateca, eu descobri que, além, né, do que foi digitalizada só uma parte. Então ainda tem muita coisa, né, em fitas Filmatic, na própria Cinemateca, e nem tudo que foi digitalizado também foi disponibilizado no site. Se eu não me engano, acho que Éramos Seis, de 77, está quase completa, mas tem vários capítulos, inclusive, no próprio banco de conteúdos culturais, mas, como eu falei, né, nem tudo isso está na internet. Então é legal, né, a gente fazer também esse mapeamento dessas instituições que têm esses materiais antigos. Eu lembro também que, com relação, por exemplo, à Excelsior, que é uma emissora que fechou em 1970 ainda, e que é mais difícil, né, de você encontrar algumas coisas, mas naquele programa que a Cultura fez pelos 65 anos da telenovela, novela 65 anos de emoções, tinha muito material, né, de novelas do Tupi, como Redenção, como A Muralha, e em uma qualidade muito boa. Se eu não me engano, alguma coisa disso está no Rio de Janeiro, né, em algum museu no Rio de Janeiro. Então, acho que é importante, né, a gente pensar também nessa preservação da memória nas instituições que têm esses arquivos. Acho que seria interessante, né, também esse pensamento hoje em dia, como o pensamento que gera o banco de conteúdos culturais, antes mesmo da gente pensar em plataformas de streaming, que é você disponibilizar esses conteúdos na internet, e também, claro, o trabalho desses fãs que ajudam, né, a manter viva a memória dessas emissoras que não estão mais em atividade. Né? Quando a gente olha para a história da telenovela, é claro que a gente vai ter o destaque da Globo, não só, né, porque a Globo se firma como a líder de audiência em 1970 e tem, né, muitas coisas guardadas desde então. A gente vê agora pelo projeto Fragmentos, né, também ele nos dá pistas de como as ficções eram armazenadas no passado, porque você não tinha essa importância histórica dada aos arquivos televisivos, né, que é algo que vai começar, uma consciência que vai brotar principalmente ali a partir dos anos 2000. Mas a Globo também, por ter esse acervo, ter se firmado como líder e ter um projeto também de recuperação da sua própria memória e um projeto de divulgação dessa memória institucional, ela naturalmente acaba como essa protagonista também, e às vezes isso acaba eclipsando a história dessas outras emissoras, né? Então esse trabalho também de resgate é importante, porque a gente vai recuperar o que essas outras emissoras fizeram. E a Tupi, a gente sabe, né? Tem ali o marco, que foi Beto Rockefeller em 68. A Excelsior vai ser a primeira emissora que vai pensar na combinação dessa grade horizontal e vertical da programação, né? Em você ter também a telenovela, um telejornal, uma outra telenovela, isso, né, diariamente, de segunda a sexta, de segunda a sábado. Então é importante a gente recuperar isso para entender, né, que a Globo, obviamente, né, ela vai se firmar muito bem como indústria, porque ela também vai olhar para as suas concorrentes, vai entender aqueles movimentos de mercado e vai adotar aquilo, seja para sua ficção televisiva ou para sua programação de modo geral. Então, acho que o legal, né, dessa pesquisa histórica é você também trazer e sublinhar a importância dessas outras emissoras também na construção dessa história maior, que no caso é a história da televisão. Olha só, eu não sabia, né, que tinha a muralha, estava completa. E é uma pena que não tenha nada disso disponível, inclusive das emissoras atuais, né? Eu estava vendo algumas coisas das novelas da Band. Tem uma novela que eu queria ver, que é A Razão de Viver, que é A Razão de Viver. Meus Filhos, Minha Vida, não sei, alguma coisa assim, que é uma versão e outra versão. E foi feita na Band, e não. Eu acho que é isso mesmo. E não tem, né? A Band tem um acervo gigantesco de novelas e ela tem o seu próprio streaming e ela não disponibiliza esse arquivo. Eu sei que a MTV também tem o arquivo lá na Abril, a MTV Brasil, que também está lá. Então a gente tem essa história da televisão brasileira que não está sendo disponibilizada para o público. Eu acho isso um absurdo.
se eu não me engano, acho que Razão de Viver é do SBT, né? Meus Filhos, Minha Vida e Razão de Viver. Mas a Band, vamos dizer assim, tem uma promessa já de algum tempo, isso desde que eu concluí a minha pesquisa em 2021, de que eles iam, né, ter meio que um relançamento do serviço de streaming deles e que eles disponibilizariam as novelas que eles têm, né? E acho que até recentemente se falou, né, de Cara a Cara, que é uma novela, inclusive, com a Fernanda Montenegro, de 79, se eu não me engano, mas parece que sempre fica na promessa, né? Eles anunciam que vão estar investindo isso, que vão estar resgatando essas novelas. Eles têm novelas bem interessantes, né? Tanto desse núcleo ali de 79, 80, quanto depois na década de 90, mesmo Floribela nos anos 2000, mas isso acaba não acontecendo. Mas a Band também é uma emissora muito do quase, né, às vezes. Agora que está se falando que eles vão voltar, não a produzir telenovela, mas pelo menos a investir ali nessa ideia do Jaime Monjardim, que ele tem, né, o projeto Romaria, mas me parece também que é algo que vai ficar nesse quase e que espero que eu esteja completamente enganado, né, porque acho super importante, acho que seria bem interessante, inclusive, a gente ver nesse atual momento a Band investindo em teledramaturgia, mas não me parece que, até pelas questões, né, econômicas da emissora, que essas ideias vão para frente, né? Então fica nessa expectativa que a gente quer, inclusive, né, ver esses conteúdos do passado e também ver o que eles nos apresentariam no presente, né, como teledramaturgia, mas isso acaba se perdendo, porque é isso, não é? Essa disponibilização desses conteúdos no streaming envolve N negociações. Quando a Globo disponibiliza uma telenovela, não é só a questão dos direitos dos atores, né, que muitos reclamam, inclusive, que ganham muito pouco, mas é de toda a equipe técnica, disponibilização de trilha sonora, não é, das músicas que estavam ali na novela e que foram negociadas para aquela época, mas poderia não ter um contrato para outro tipo de veiculação que não fosse televisão. Eu lembro até, eu me surpreendi quando eles disponibilizaram a versão de Terra Nostra na íntegra, né? Porque tanto a versão que foi exibida pelo Viva, quanto a primeira versão disponibilizada no Globoplay, era a versão internacional, justamente por conta dos direitos das músicas, né? Que era uma telenovela que tinha muita música internacional e que você ia exigir essa outra negociação. E aí, recentemente, eles disponibilizaram a íntegra de Terra Nostra. Então, passa muito por esse lugar, né? Por exemplo, outra emissora importante que tem ali, a gente sabe que tem um acervo em algum lugar, que foi até leiloado recentemente alguma coisa, é a Manchete. E acho que seria interessante, né, pensar, mas acho que isso partiria de uma iniciativa governamental, principalmente, em como você pode estar recuperando esses conteúdos do passado, principalmente dessas emissoras que não estão mais em atividade, e disponibilizando isso no ambiente virtual, ou minimamente pensando na preservação desses conteúdos. Como eu falei, a Cinemateca tem ali a TV Tupi, uma parte, né, do acervo da TV Tupi, mas a gente tem essas outras emissoras, né, a Manchete, essa questão da massa falida. Então, uma parte desse conteúdo está com uma pessoa, outra parte está com outra pessoa. Aí lá nos anos 2000, o Silvio Santos negocia e exibe, né, tanto a Chica da Silva, Pantanal, Dona Beija, Ana Raiz a Trovão, Manchete exibiu Mandacaru, mas, inclusive, essas exibições ali foram passíveis de alguns embrólios justamente com as pessoas que estavam produzindo, que fizeram parte da produção dessas novelas do passado, né? Lembro até que quando eles reprisaram Dona Beija, tinha um aviso antes dizendo que quem tivesse alguma coisa a receber, que entrasse em contato. Pantanal, o Benedito Rui Barbosa ficou fulo por conta da reprise, porque, se eu não me engano, já se pensava em fazer um remake, mas aí o Silvio Santos vai lá e passa a novela antes. Aí o Benedito processa o Silvio Santos. Então, a gente tem, não é, essas questões que acabam reverberando também quando a gente vai pensar na disponibilização desses conteúdos no ambiente online. Você comentou sobre a Manchete. Eu acho muito interessante porque sempre assim, no Instagram eu vejo às vezes cenas da novela Carmen, que é uma novela que, por exemplo, eu gostaria muito de assistir, mas não sei se um dia isso seria possível, também Corpo Santo e Cananga do Japão. São 3 títulos, por exemplo, da Manchete, que seria muito interessante, não só esses 3 títulos, mas como outros também, né? Muito. Eu gosto muito também da premissa de Carmen. E eu sei, né, porque além, se a gente for pensar um pouco antes desse mundo pré-streaming,
A gente entra no Mercado Livre e tem diversas pessoas vendendo algumas novelas em DVD ainda. Eu acho engraçado falar DVD porque algumas pessoas nem sabem hoje em dia o que é DVD, né? Mas é uma mídia que existe. E você vê algumas dessas telenovelas, alguns desses títulos sendo vendidos por pessoas que gravaram essas telenovelas, né? Seja uma versão mais condensada, se eu não me engano, Carmen mesmo é uma versão que foi exibida em Portugal, acho que pela RTP, mas é interessante porque é isso, né? Aí também é o trabalho desse fã, e são esses fãs que de alguma maneira mantêm essa memória viva, né? E hoje são esses fãs que nessas outras mídias, né? Nessas outras redes como o Instagram, como o TikTok, o próprio X, né? O próprio Twitter, fazem esses recortes e mantêm, não é, esse interesse por essas tramas, por essas emissoras, pela história dessas narrativas que não chegam até a gente, né? Por conta dessas outras questões. Por isso que eu acho legal, né, a gente olhar para esse ecossistema digital mesmo e entender o papel dessas pessoas que mantêm essa memória ainda viva. Eu até me surpreendi muito quando o SBT falou que ia lançar, porque realmente eu nunca pensei que eles fossem fazer um streaming e disponibilizar as novelas antigas. E eles estão disponibilizando assim uma atrás da outra. Acho que até hoje foi uma nova também, nova antiga, né? Então eu fiquei muito. Eu só lamento que eles ainda não disponibilizam, né, as novelas daquele ciclo que eles têm, né, dos anos 90, como era Moisés, As Pupilas do Senhor Reitor, A Própria Razão de Viver. Mas eu acho que é um trabalho bem importante mesmo. Eu vi que uma novela que eu sempre quis rever e que nunca reprisou, porque ela não foi bem de audiência, que foi a versão brasileira de Os Ricos Também Choram, agora está lá. Se eu não me engano, daquele ciclo de adaptações da Televisa, de novelas, né, da Televisa, de novelas hispânicas, acho que só está faltando Jamais Te Esquecerei e Amigas e Rivais. Eles disponibilizaram recentemente a versão mexicana de Amigas e Rivais. Então, o interessante também é isso, né? Porque, obviamente, não só eles, né? Agora a Globoplay também está com muitas telenovelas mexicanas no catálogo, e telenovelas turcas, e essas séries sul-coreanas. A gente vê essa diversificação também, mas pensando, né, nessa questão da história da nossa telenovela, acho que é super importante esse tipo de iniciativa. Eles estão passando agora, não é? Mas acho que aí eles estão passando em um horário específico, que é interessante que você vai ver também esses rearranjos, né? A gente tinha muito essa ideia do streaming como lugar para se maratonar, mas você pega essa noção de grade também quando você tem os canais Fast e afins. E eu sei que agora eles estão passando Tiquititas, né, a versão de 97, e tinha até uma reclamação porque eles não estavam disponibilizando os capítulos. Provavelmente por conta de algum acordo que foi feito com a Telefé, que é quem detém também esses direitos dessa versão que foi feita pelo SBT em parceria com eles, né? Mas é legal porque pelo menos existe essa possibilidade ali de você estar reassistindo então esse conteúdo nesse outro formato de disponibilização, né? Nesse outro formato de distribuição. E acho válido a gente falar também que o SBT+, ele disponibiliza todas essas novelas gratuitamente, né? Que é uma coisa que o Globoplay não faz. O Globoplay, ele tem os canais, né? Os fests, que são gratuitos, se não me engano. Mas o acervo das novelas pra gente maratonar não é. Mas o SBT+, tá colocando todas essas novelas de forma gratuita, que é, assim, um outro pensamento, né? Uma coisa bem Silvio Santos mesmo. Eu gostei muito que eles pegaram essa essência de levar a TV brasileira, a história da TV brasileira para o máximo de pessoas que queiram e possam acessar. Sim, e tem um trabalho bem legal com o acervo do SBT de modo geral, né? A exibição de vários programas do Silvio Santos, principalmente aos domingos ali, né? Acho que cada dia tem meio que uma temática. Então é legal mesmo pensar nesse. É um outro modelo, né? Inclusive por essa questão da gratuidade, mas que possibilita esse alcance e pessoas que talvez não tenham tanto poder aquisitivo, que de fato é o público do próprio SBT, né, que sempre teve essa pecha de um canal popular, e delas poderem estar assistindo a esses conteúdos, vendo Tapa Tudo por Dinheiro, vendo A Porta da Esperança, porque tem um lugar da nostalgia também, né? Acho que, claro, quando eu vou olhar e vou pensar nessa história, vou estar mobilizando todas essas questões de análise e da importância da gente olhar para trás para entender como a gente chegou
nesse lugar em que a gente está hoje, mas é claro, né, que pro espectador, o que bate, né, para ele assistir esses conteúdos é muito esse lugar da nostalgia, de você lembrar o que você vivia na época em que aquela ficção, em que aquele programa passava, né? A televisão acho que passa muito por esse lugar, por ser esse veículo, né, em que você, principalmente programas à tarde, programas aos domingos, essas novelas ali do começo da noite, em que você via com a família, de alguma maneira, você via com seus pais, com a sua avó. Então passa muito por esse lugar da memória afetiva e da nostalgia. E é muito legal, né, você ver um streaming pensando nisso, para isso chegar ao maior número de pessoas, por ser, não é, esse formato gratuito. Claro que nem todo mundo é familiarizado com a tecnologia, mas você tem essa possibilidade. Então, acho que o Mais SBT tem esse trabalho bem interessante mesmo, e esse outro tipo de pensamento com relação aos outros streamings, né? Principalmente ao Globoplay, também ao Play Plus, né? Que é o streaming da Record, que ele costuma bombar, principalmente quando você está ali na época da Fazenda, mas tem ali o acervo da emissora, né? Acho que tem quase todas as novelas também daquela fase A Caminho da Liderança. Uma pena que eles não façam resgates mais antigos, né? Eu lembro que quando o Play Plus foi inaugurado, tinha alguma coisa ali dos anos 60, né? Daquela primeira Record ainda, mas é uma pena que não exista esse trabalho mesmo de um resgate maior desse acervo anterior, ou mesmo de novelas que eles produziram ali nos anos 90. Mas, de qualquer forma, é interessante a gente ter ali, né, todas essas outras tramas, a segunda versão da Escrava Isaura, Essas Mulheres, Cidadão Brasileiro, Poder Paralelo, Vidas Opostas, enfim, né, que foram tramas que a Record fez ali nos anos 2000, 2010, antes de só passar a investir nesse filão mais bíblico. Então, acho muito interessante, né, a gente olhar para essas possibilidades que o digital oferece e como cada emissora encara o streaming. Falando em SBT, que a gente pegou muito nesse tema, né? Você falou que uma das suas novelas preferidas é Éramos Seis. Eu acho que seria muito interessante a gente. Éramos Seis de 94, né? Muito interessante a gente ir para esse caminho de conversar sobre novelas, já que aqui o nosso podcast chama No Capítulo Anterior, né? E a gente gosta de falar de novela mais de um jeito casual. Então, assim, por que essa novela é uma das suas preferidas? Porque eu acho muito interessante ser uma novela um tanto mais antiga. Aí a gente vai estar falando das nossas nostalgias, né, das nossas memórias afetivas, que eu acho que também o legal da telenovela é que tem muito esse lugar, né? Porque a gente acaba se conectando com outras pessoas que assistiam aquilo numa época, né, no caso de Éramos Seis, em que você não tinha esse sofá expandido que era o Twitter, para a gente estar comentando, né, e falando sobre a novela ao mesmo tempo, fora das nossas casas, né? Porque dentro de casa, com a nossa família, quem assiste telenovela com a família, né, tem esse vínculo, né, estabelece essa conversação, mas a gente vai ter ali essa possibilidade. Acho que uma das novelas que tem esse marco, inclusive, né, dessa conversação nas redes sociais digitais é a Avenida Brasil, mas para mim, Éramos Seis, né, de 1994, né, a gente teve a versão da Tupi em 77, tivemos outras versões antes, e recentemente a gente teve a versão da Globo de 2019, mas me pega num lugar muito dessa memória afetiva. Eu lembro que eu assisti a reprise, na verdade, da novela em 2000, e assim, é uma novela para você debulhar em lágrimas, né? Tanto a novela quanto o livro, né, no qual ela é baseada, o livro da Maria José Dupré. E eu lembro que eu assistia, né, eu via muito também na figura da Dona Lola, da Irene Ravache especificamente, a minha mãe. Então você acaba criando, né, esse vínculo, pensando no momento que você viu aquela trama, né? Eu, como assisti na reprise ali nos anos 2000, ela reprisou às 6 da tarde, fiquei, né, muito com isso na memória, e a história daquela mulher, que é uma história absolutamente dolorosa. A gente ainda está falando, né, de uma época em que, para muitas mulheres, a emancipação feminina ainda era uma quimera, né? Ainda era uma idealização, e você tem a história dessa mulher que dedica a sua vida toda à família. Tem toda aquela ideia, né, deles comprarem uma casa, que é a casa da Avenida Angélica, e depois não conseguirem manter aquilo. Aí a família, né, que eram em 6 pessoas, o pai morre,
a família se separa, tanto por questões históricas, né, pelo que estava acontecendo ali no momento em São Paulo, quanto por questões da vida, né? Acho que o que Era Moisés mais me pega é essa ideia mesmo da vida passando e das conexões que a gente vai fazendo, tanto com os nossos familiares quanto com os nossos amigos, conexões que se mantêm, conexões que a gente perde. Então isso ficou muito marcado. E, inclusive, né, para mim é muito engraçado, porque eu lembro, né, quando eu assistia, por exemplo, nos anos 2000, eu vi também A Viagem na Reprise, que é o remake de uma novela de 75. Eu vi ali os remakes do Benedito Rui Barbosa, Cabocla, Sim a Moça, Paraíso, numa época em que a gente não tinha essa possibilidade de acessar essas primeiras versões. E é muito engraçado agora quando você começa a ver remakes de novelas que você assistiu a primeira versão ou a versão anterior, né? A gente vai ficando velho, que bom, porque, né, o tempo vai passando e a gente continua aí, mas é muito curioso isso, né? Porque também pega, você sempre fica, né? E isso que é interessante, né? Você observa nas redes sociais, por exemplo, a galera escalando o elenco de Vale Tudo, dizendo, né, quem que eles achariam que seria a melhor Odete Roitman, a melhor Raquel, a melhor Maria de Fátima. Porque é isso, né? Porque pega muito nesse lugar das pessoas que assistiram aquela trama, que criam esse vínculo afetivo com ela e que muitas vezes até mesmo se recusam, né, a tentar criar um outro vínculo afetivo com essa nova produção, porque passa justamente por esse lugar, né? A própria noção de afeto é em que você é afetado. Então é difícil, né, você se desligar daquela primeira versão para assistir a essa nova. Tem gente que vai mais com a cabeça aberta, né, entendendo que de fato é uma outra produção que vai dialogar com o seu tempo, né? Eu acho que o mais interessante do remake de Ana Moisés de 2019 foi que eles mudaram o final e a Dona Lola não acabou sozinha, né? Por quê? Porque era uma demanda também, é uma demanda do nosso tempo, você repensar nessas narrativas. Mas eu mesmo confesso que eu tive muita dificuldade, eu nem assisti ao remake de 2019, porque eu tenho, né, nessa minha memória afetiva, essa novela, né, de 1994 nesse lugar. Então, é interessante a gente, né, para além da gente pensar que nós somos, claro, pesquisadores, fãs de telenovela, né, esse lugar mesmo em que cada trama pega a gente e como a gente reage a esses remakes de novelas que nós vimos no passado. Essa sua colocação aí me fez pensar quando teve o remake de Pantanal e o meu pai e a minha mãe viu o Pantanal em 90 na Manchete e ele sempre falava assim, nossa, essa novela foi incrível na época, nossa, essa novela era muito boa. E aí eu fui fazendo esse exercício de tentar imaginar como que deve ter sido lá em 1990, onde tinha muita novela que era no Rio, era em São Paulo, e aí uma novela numa emissora que não era Globo, mostrando um outro Brasil para o público naquela época, deve ter sido muito impactante. Então, a gente conversando sobre essa questão de tempo e a forma como a gente se conecta com as novelas, me veio essa memória de uma das nossas conversas aqui, na época que estava passando. Sim, né? E Pantanal teve esse impacto gigante. Curiosamente, foi um outro remake que eu tive alguma resistência, né? Aí você vai descobrindo também o fã, né? Que eu tenho essa resistência a esses remakes das novelas que eu vi, porque eu vi também a reprise no SBT em 2008. Acho até que a maioria das novelas que eu gosto, curioso isso, né? Pensando agora, foi quando eu vi em reprises. Tirando eu lembro, né, que a gente conversando antes, eu elenquei ali meu top 5, e acho que a única que eu vi mesmo, mas eu gostei também mais de uma reprise, foi Laços de Família, né? E pensando ali, acho que as três que eu listei em primeiro lugar são novelas que ou tiveram ou vão ter um remake, né? Que eu falei de Dona Beija também da Manchete, que eu vi a reprise no SBT em 2009, e agora, não é, tá para ser lançado, não sei se no próximo ano não, porque já estamos em 2025, parece que eu ainda estou em dezembro de 2024. Não sei se nesse ano, em 2026, né, mas a gente tem ali também o remake de Dona Beija para ser lançado pela HBO, no Max. Eu não sei, inclusive, isso eu não sei se a HBO vai lançar as novelas só no streaming, se a HBO vai exibir as novelas, né? Beleza Fatal, que estreia agora dia 27, e Dona Beija, né? Que são as novelas que já foram produzidas,
mas também a gente está nesse outro cenário hoje em dia, né, que é a produção de novelas mais curtas nesse outro canal, né, nesse outro meio de distribuição que é o Curioso você falar dessas duas novelas, porque também são duas novelas que eu tive muita dificuldade com os remakes. O de Éramos Seis, de 2019, eu me arrependo muito de não ter assistido, porque eu vi umas partes, eu vi o começo, aí eu achei um pouco sombria a história, e eu falei, não vou assistir. Mas depois a história evolui para uma coisa muito legal e um pouco diferente do que foi o de 94 também. Eu acho isso que eu me arrependo de não ter visto, porque eu assisti também nessa reprise que você viu, e eu gostava muito de Éramos Seis, assim, é da minha cidade, né, Itapetininga, e eu acho que o paulista, ele tem uma história muito paulistana, né, paulistinha, assim, e tem muitos elementos paulistas na história que paulistão, né, ô racinha orgulhosa, e, e eu gosto desse momento histórico e tal, de assistir. E eu falei, não vou ver, tá muito estranho isso e tal. Eu me arrependo muito, porque realmente é uma novela esplendorosa, assim. Eu vi o final e queria ter visto essa mudança de final, porque sempre me pega muito a Dona Lola, aquele final dela, né, morrendo sozinha e tal. O livro, nossa, é horrível, eu acho horrível aquele livro, porque ela termina totalmente isolada. E no remake eles mudaram, fizeram um final bem solar, bem feliz. E eu queria ter acompanhado. E Pantanal também, acho que a nossa geração de millennial ali dos anos 90, a gente tinha muito esse apego no Pantanal, porque a gente não viu a primeira versão e depois a gente viu quando a gente era adolescente, que o SBT reprisou, se não me engano, em 2008, por aí, 2009, não lembro a data exata. Mas a gente tem muito aquilo, né, que quando a gente era criança era uma coisa proibida, né? Nossa, a novela da mulher pelada. E aí, quando a gente assistiu, a gente teve essa coisa, finalmente a gente pode ver. E realmente foi muito, assim, eu me recusei totalmente a assistir ao remake. E até agora tenho os meus problemas, minhas questões com. É curioso você falar de Éramos Seis, né? Porque eu lembro até de ver entrevistas do Silvio de Abreu, e ele diz, né, que justamente essa questão do DNA da novela, né, de ser uma novela paulistana também, né, se passa ali na capital, mas você tem justamente a família da Dona Lola vivendo em Itapetininga e todo aquele núcleo. E aí, lendo, né, as entrevistas do Silvio de Abreu, quando ele e o Rubens Eval Filho fizeram a versão de 77 na Tupi, esse foi um dos pontos, né, que foi preponderante para eles produzirem essa novela, né? Que era uma novela com DNA da cidade onde a emissora estava sediada, né? Então você já tinha ali a Globo como líder de audiência e com as novelas se passando majoritariamente, né? Você tinha novelas às vezes no interior do Brasil, mas essa ideia de tudo se passar ali no Rio de Janeiro, e aí a Tupi, por ser essa emissora, por também ser uma emissora com menor poder aquisitivo para estar produzindo, né? Resolveu investir então nessa história, que é uma história simples, a história de uma família, que está muito ligada mesmo, né, à cidade onde a emissora estava sediada. E acho que até uma discussão interessante isso, né, porque aí o Silvio de Abreu fala, né, que na Tupi você tinha essas novelas que eram mais simples porque você não tinha muito dinheiro para produção, ao passo que a Globo já investia ali muito nas suas ficções. Para a gente pegar o cenário de hoje, né, que tem muito essa discussão da própria Globo estar enxugando custos, né, com a teledramaturgia e tal, e que talvez, né, você tenha que pensar justamente em tramas mais simples para isso ter verossimilhança, veracidade, né, quando estiver no vídeo, e o espectador não achar, ele mesmo não perceber ali que foi feita uma gambiarra, né, para aquela cena sair mais barata, para de repente falta algum efeito e tal. Teve até uma discussão, né, com relação a algumas cenas de Mania de Você agora. Então eu acho que era uma coisa interessante por isso, né? Porque quando você pensa nessa produção de 77, tinha toda essa discussão, né? Estava numa emissora menor, então você tem ali esse pensamento também nas telenovelas que eram escaladas para serem produzidas, que acho que é algo que vai ser importante também a partir de agora, se a gente for olhar sob essa perspectiva financeira.
E com relação ao remake de Pantanal, tem muito isso também, né, de passar por esse lugar, principalmente ali, né, anos 90, ainda anos 2000, quando foi reprisada, mas do horário proibido, né, da novela proibida, de alguma maneira, para as crianças. E a gente sabe, né, que aquilo, ainda mais criança, adolescente, né, se você proíbe, aí que a pessoa quer assistir. Aí eu lembro de muitas pessoas falarem mesmo, né, aí pessoas mais velhas, de quando viam novela nos anos 70, a novela das 10, as crianças não podiam ver. E a gente tem ali Gabriela, não é, que tinha uma ideia mais... era uma novela um pouco mais densa nessa questão sexual e tudo mais. Então é interessante pensar também, né, nos remakes estarem... agora a gente não tem mais muito essa questão do horário, talvez, né, porque tudo está disponível em todo lugar a qualquer momento, mas de alguma maneira as pessoas que não puderam ver por essa razão acabam efetuando isso no remake. E acho que até a gente pensar ali, né, nos remakes de Éramos Seis e Pantanal, que acho que foram remakes bem sucedidos, né, nos remakes, no caso de Éramos Seis, o remake mais recente. Mas eu acho que essa ideia, né, de você ter uma nova versão de uma obra só se justifica quando você tem, de fato, uma releitura, né? Quando não é aquela obra ipsis literis, ainda mais se a obra está disponível, por exemplo, no streaming, para você assistir a primeira versão, né, ou a versão mais antiga. Então não faz muito sentido, né, você pegar uma novela e simplesmente regravar sem muitas alterações, né? Acho até que passou um pouco, essa discussão passou um pouco pelo remake de Pantanal, até pelo Benedito também ser uma pessoa até um pouco difícil, né, para você tratar, mesmo o Neto adaptando, pensar em algumas mudanças. Então eu lembro que ali, o que eu achava estranho no remake de Pantanal era, por exemplo, a personagem da Madeleine some na original porque a atriz que interpretava a Madeleine, a Italanante, precisou sair da novela. Então poderia ter um outro final ali no remake, mas o remake acabou seguindo muito, né, o que foi a primeira versão, para ter algumas modificações ali, principalmente no final. E aí eu acho que, devido ao sucesso, né, e o Bruno Luperi já tendo também se consagrado ali como um autor de fato, o remake de Renascer né, teve mais adaptações com relação à versão original, né, porque ele tinha ali mais liberdade para pensar nesse outro universo, né? Embora, né, o Renascer não tenha tido a mesma repercussão, o remake no caso, que o remake de Pantanal, mas você tem essa vontade um pouco maior, né, de você conectar a trama com aquele tempo e trazer essas outras discussões para justificar, né? Porque no caso de Renascer, inclusive, a novela de 93 está completa no Globoplay. Pantanal até, isso pode ser um argumento, né? Você tem a versão, na verdade, né, da reprise do SBT quase completa no YouTube, mas ela não está disponível oficialmente. E eu lembro também, né, já que a gente falou do Silvio de Abreu, dele mesmo falar isso com relação ao remake de Guerra dos Sexos, né, que foi um erro ali. Por quê? Porque não houve uma atualização e porque também, é um dos argumentos que ele utiliza, né, numa entrevista que ele deu para o Estadão, ele não vê muito sentido a Globo fazer remakes de novelas que ela mesma produziu no passado. Uma coisa, né, isso o Silvio de Abreu que argumenta, uma coisa é você pegar uma novela da Tupi, como a Ivani Ribeiro fez com diversas suas novelas, né, da Tupi, da Excelsior, e fazer a versão na Globo, e uma outra coisa é a Globo fazendo um remake de uma novela que ela fez no passado. Talvez os remakes do Benedito Rui Barbosa dos anos 2000, né, quebre um pouco isso que o Silvio de Abreu fala, mas de fato é um argumento interessante, né, para você pensar nessas produções mesmo que a gente está vendo atualmente, né? Vale Tudo mal estreou, aliás, nem estreou ainda, e já teve toda uma repercussão de uma entrevista que a autora deu e que ela apontou ali coisas que ela acredita que devem ser modificadas. E de fato, né, não teria sentido você fazer Vale Tudo igual à versão de 1988, ainda mais porque essa versão também está no Globoplay, e acho que vai até, né, agora pelo projeto Originalidade, né, eles vão ali fazer um outro tratamento da imagem, deixar a imagem mesmo na resolução da exibição de 88, acho que já fazendo um pouco essa sala, né, para o remake que estreia em março, se eu não me engano. Mas acho que é isso, né?
quando a gente olha para esses remakes, acho que para o remake se justificar, ele tem que justamente propor essa conexão com a sociedade contemporânea, porque isso é, como a gente falou lá no início do nosso papo, do próprio formato que é a telenovela, não é? Essa conexão com aquilo que está acontecendo naquele momento. Então não tem sentido eu só pegar e regravar como a novela foi feita, né? Foi escrita. Concordo plenamente. Inclusive, eu acho Pantanal, esse remake, né, que a gente teve, muito anacrônico, assim, tem coisas da história que conectam, como a gente estava falando que a história conecta, né, na história geral do Brasil, que fica totalmente desconectado ainda mais com o espaço físico do Pantanal. Acho muito anacrônico. E tem uma coisa que você falando, eu observei, será que esses remakes que fizeram sucesso, que deram certo, o Pantanal, que apesar de eu falar, é anacrônico, tem questões, fez muito sucesso, né? A gente viu que foi um resgate da telenovela aí, depois da pandemia. E será que não é porque a gente não tinha a versão original para comparar e agora a gente tem as versões originais e a gente vê as versões originais e todo mundo fica, não, mas isso daqui é diferente, porque Renascer, o remake, se ela não fosse uma novela linkada a Renascer, eu acho que ela teria feito, a original, ela teria feito muito mais sucesso, porque ela realmente foi uma novela muito boa. Assim, em produção, em questões de roteiro, tudo foi uma novela muito primorosa, uma obra-prima mesmo. Porém, quando você compara com a Renascer original, ela realmente, talvez, né, as pessoas ficam muito nessa comparação e eu gosto da ideia de trazer remakes de novelas que a gente não tem como comparar, não tem mais no acervo, no Sobreviver. Eu acho que isso torna mais fácil a tarefa até do próprio adaptador, né? E de quem está por trás desses remakes. Porque aí, de fato, você vai evitar esse tipo de comparação. Mas, de alguma maneira, e acho até que, por exemplo, o fato da Globo agora disponibilizar pelo projeto Originalidade já está no Globoplay, mas aí eles vão fazer esse outro tratamento, Vale Tudo, justamente nesse mês, né, pensando que falta ali uns 2 meses para a estreia da nova versão, eu acho que de alguma maneira isso também acaba, né, aquecendo as redes e toda essa questão, né, de cada um escalar o seu elenco particular de Vale Tudo para a novela que vai vir, né? Acho que Renascer pode ter tido em menor proporção isso, mas também teve ali, principalmente, né, no que a gente chama da bolha noveleira, que acaba movimentando mais, né, esses assuntos. Mas eu acho que, partindo desse pressuposto, né, quando você já tem essa novela, essa possibilidade de comparação, as emissoras podem se aproveitar disso para estarem promovendo, né, as telenovelas e essas novas versões. Eu acho que é mais interessante mesmo, né, você pensar em remakes de novelas que você não tem essa possibilidade de conferir o original, mas como a gente pode ver não só no Brasil, né, mas algo que há muito tempo, por exemplo, em Hollywood e agora na indústria audiovisual estadunidense como um todo, está acontecendo, é esse resgate dessas produções do passado, essa ideia muitas vezes não só de remakes, mas de reboot, né, que é meio que você zera uma narrativa para construir uma outra narrativa, porque de alguma maneira você tem, né, a nostalgia como essa moeda nesse mercado de economia da atenção que a gente tem hoje, né? Então, como eu vou chamar a atenção do meu público e garantir o retorno do público a uma produção que vai ser cara? Vou apostar em narrativas que fizeram sucesso no passado, né? Acho que esse é o pensamento preponderante da indústria hoje em dia. E, obviamente, né, a Globo não é diferente, está pensando também nesse caminho que é adotado por players, né, como a própria Disney, como Netflix também, né? No caso, não seria ali um resgate do acervo da Netflix, mas essas outras ficções e o cinema de modo geral. E aí, né, ampliando para o universo das séries e tudo mais. Então, eu acho que, pensando comercialmente, não é? Essa ideia de você ter essa comparação é um tanto indiferente, né, para os executivos, ou então existe esse aproveitamento, né, desse buzz, né, dessa discussão toda que gera você estar refazendo uma obra para então você conseguir ali trazer atenção, né, e quem sabe
audiência, que aí, no caso, é o que a Globo está procurando, para aquela ficção em si. Mas é isso, eu, né, inclusive como fã, concordo completamente contigo, acho que tem muito esse lugar mesmo de fazer sentido, né, você revisitar uma história, principalmente quando você não tem aquela história, né, disponível para as novas gerações. Mas até pensando em público da TV aberta, que é muito diferente do público do Globoplay, é um pouco também diferente isso, né, de você ter ou não ter a novela disponível, porque, obviamente, né, mesmo mania de você em crise, você tem ali milhões de espectadores por dia, e muitas dessas pessoas, né, que depois vão acompanhar Vale Tudo, muita gente que viu a primeira versão e só viu em 1988, ou no máximo quando ela reprisou ali no começo dos anos 90, e não assistiu as duas reprises que tiveram no Viva, né? Então, existe também esse outro público, né, para além, principalmente da nossa bolha noveleira e das pessoas, né, que porventura assistiram a Vale Tudo no Viva ou podem assistir no streaming, né? Então, acho que tem também essa... E as pessoas que, porventura, também vão assistir e não assistiram a Vale Tudo de 88, mesmo ela estando no streaming, né? Aí, no caso, seriam os mais jovens, né? Que quem não era nascido naquele período e que pode se interessar ali pela trama. Talvez é um público um pouco mais difícil, né, de você chegar, mas também é um público possível. Então, pensando até nesse alcance da TV aberta, né? Também é algo que fica um pouco de lado, né? Você pensar, mas está disponível no streaming, mas vai estar disponível em algum lugar a versão original. Então, será que isso vai prejudicar, né? O próprio fato de você ter uma Tieta reprisando com uma audiência altíssima no Vale a Pena Ver de Novo e a versão completa estando no Globoplay, já demonstra, né, que você está falando de públicos diferentes, né? Quando você pensa nessas janelas diferentes. Você falando agora de remakes e orçamentos e tudo mais, desse resgate, né, de quando está em crise, tem esse resgate de histórias que já fizeram sucesso. Eu lembrei que teve essa fase da Globo que eu gostei muito dos remakes que foram feitos naquela época do Meu Pedacinho de Chão e o Reboot, que é justamente esses remakes de histórias que nunca tinham sido reprisadas ou que a gente nem tem completas mais, né? E eu lembro que não fez tanto sucesso, assim, essas histórias. Eu gostei, eu achava genial, assim, Meu Pedacinho de Chão, nossa, amo. Mas que o público do geral, assim, também não comprou muito. Sim, até porque também, né, acho que no caso do Meu Pedacinho de Chão especificamente, tinha uma proposta estética diferente, né, por parte do Luiz Fernando Carvalho, que eu também gostava muito, né, eu gostei bastante desse remake, mas não chegou, assim, né, a repercutir ali junto ao grande público. Um pouco também o que aconteceu com o Rebu, mas o Rebu era num outro horário, né, trazendo uma outra proposta, mas sob essa perspectiva, né, você tem uma justificativa do remake, por quê? Porque são tramas que você não tem mais disponíveis, né? No caso até de Meu Pedacinho de Chão, era uma trama ainda em preto e branco, então, que acho que foi ali, por exemplo, que guiou a Globo em 86, ainda fazendo um remake de Selva de Pedra, que também não deu muito certo, mas enfim, você também pensar nessas novas tecnologias a ser vista naquela narrativa, só que ali também por uma questão de não atualização, né, da trama, teve esse ruído. Então, é interessante isso, né? É isso, a gente, dessa perspectiva do fã, de quem pesquisa, de quem olha um pouco, né, para esses meandros, né, da narrativa, da técnica audiovisual, quer buscar sempre, não é, essa razão para você ter uma história sendo revisitada. Mas, muitas vezes, para o grande público, né, o que ele quer é ver uma boa história. Às vezes, ali, mesmo tendo uma boa história, você não vai ter o sucesso que aquela história mereceria, pensando nesses termos, né? Mas acho que essa questão, né, de você ter uma boa história para ser contada é o preponderante para além né, de você ter uma novela disponível para um remake, né? Uma boa história a ser contada é preponderante mesmo para as tramas inéditas. Então, tendo isso, e acho que o apelo, né, dos remakes, essa ideia da nostalgia, de quem assistiu, de quem só ouviu falar, do que isso vai poder trazer, né, de público para a trama. Então, juntando isso, você tem, não é, essa vontade das emissoras, dos players, né, dos
gigantes da indústria audiovisual, de estarem investindo nessas narrativas do passado, que na cabeça dos executivos já tem ali pelo menos uma garantia mínima de público. E falando assim, em recontar grandes histórias, você mandou na lista, né, que uma das suas histórias, das suas novelas preferidas é Roda de Fogo. E Roda de Fogo, eu não tive a oportunidade de assistir ainda, tá naquela lista interminável de novelas a se maratonar, mas eu acho uma história muito, muito interessante e eu acho que daria um remake maravilhoso, assim, direto pro Globoplay, aquela bem drogas, sexy, rock and roll, pode até ser um remake de época mesmo, mas eu acho que com a censura de 85, eu acho que ela foi, né? Ela não conseguiu ser contada ali na sua totalidade. Eu sinto que um remake de Roda de Fogo seria uma coisa muito interessante que a gente poderia. Concordo, acho que é uma narrativa que vale a pena ser revisitada, até pelos temas que ela suscita, né? E é interessante porque, por conta disso também, né? Foi uma novela que fez muito sucesso quando passou. Você teve todos esses entraves com a censura, como você bem mencionou, Maria Raquel. Mas talvez fosse até uma novela mais interessante, por exemplo, para ser revisitada sob essa perspectiva da qual a gente está falando, né? A gente não está pensando ainda em termos comerciais, do que, por exemplo, Vale Tudo. Claro que Vale Tudo tem essa simbologia, né, de ser uma das maiores telenovelas de todos os tempos, ter mobilizado o país, ser refeita agora nesses 60 anos, né, da Globo. Mas até pensando nesse seu raciocínio, com o qual eu concordo, né, que Roda de Fogo seria uma trama interessante se você pensar para o Globoplay, porque ali você também tem mais liberdade criativa para falar de certos temas, mas aí eu acho que quase todas as telenovelas do passado, principalmente essas novelas das 8, ou se a gente pegar ali na década de 70 das 10, o lugar ideal para você pensar em remake seria de fato o Globoplay, porque o que a gente vê também não é um certo receio, né, por parte ali das novelas que vão ao ar da TV aberta de falarem sobre certos temas. Então, se a gente for pensar nessa lógica, de fato, o Globoplay seria o lugar ideal para você ter a revisitação, né, dessas histórias um pouco mais pesadas. E Roda de Fogo é uma novela de fato mais densa mesmo, né? Que eu não veria sendo produzida hoje, por exemplo, mesmo no horário das 9 da Globo, né? É um pouco essa ideia de ser feita para o Globoplay e depois ser transmitida na TV aberta com os devidos cortes, como aconteceu tanto com Verdades Secretas 2 quanto com Todas as Flores. Isso que você comentou sobre as novelas atuais ter um certo receio de tocar em certos temas, eu acho interessante porque quando assim a gente ou outras pessoas assistem novelas do passado e a gente vê que, por exemplo, na época da censura ou quando já não tinha mais a censura, tinham textos que tinham questões ou até diálogos assim tão fortes, impactantes, vem aquela sensação. Isso é algo que às vezes eu escuto. Nossa, naquela época, mesmo com determinadas questões, os autores tinham coragem de falar sobre certas coisas. E atualmente, quando você vai pensar numa novela, você já pensa no que vai poder ou não ser falado. Claro que eu acredito que naquela época também se pensava nisso, mas o texto também era diferente. Também não sei se era pelos nomes que nós tínhamos também de autores, e agora a gente está passando, de certa forma, por um processo de renovação de autores, né? A gente já não tem os nomes que tínhamos há, sei lá, 10, 15 anos atrás. Então, essa fala aí me remeteu a isso, e aí isso é até uma pergunta. O que você pensa em relação a tudo? É curioso, né? Porque primeiro eu acho que essa ideia, né? Os autores tinham coragem. Não só os autores, claro, tinham coragem, mas também você tinha a emissora viabilizando esse tipo de discussão, né? Porque o que a gente vê hoje também são até alguns autores querendo falar de certos temas, mas esse receio, principalmente por parte dos executivos, de você estar tocando em alguns pontos, porque você tem um outro público hoje, né, na TV aberta. Tem essa ideia, né, primeiro, de que o público da própria Globo é um público hoje em dia que é mais velho e com menor poder aquisitivo, né? Então, é até interessante pensar, a meu ver, a Globo passa por esse processo, entre aspas, de SBtização. Por quê? Porque esse público mais velho com menor poder aquisitivo é ali o perfil do público do SBT. Então, óbvio que se você for priorizar esse público, você vai evitar certos temas, você vai pensar, né, um pouco mais antes de falar de certas coisas, enfim.
E aí você tem, então, até uma discussão que o próprio Silvio de Abreu fala, né? O que incomoda ele, que ele vê acontecendo hoje em dia, é que muitas vezes, você tem uma sinopse que é aprovada e as coisas são modificadas até depois da gravação de algumas cenas, né, que acabam não indo ao ar, antes de você, por exemplo, sentar e conversar com o autor, né, o que pode ser tratado e o que não pode ser tratado. Então, acho que tem, né, passa um pouco por esse lugar. Mas é claro que acho que para além disso, a gente tem que pensar, como você bem frisou, Nath, nisso. A gente está vivendo uma renovação mesmo, né, da própria autoria nas telenovelas. A gente está vivendo um outro ecossistema audiovisual, não é? As novelas hoje em dia, você pega, por exemplo, cenas de... Tem uma cena de Água Viva que tem 20 minutos, né, que curiosamente foi escrita pelo Manuel Carlos, né, entre as personagens ali do Cláudio Cavalcante e da Natália do Vale, se eu não me engano. E hoje em dia, né, essa ideia do tempo, você tem que ser muito mais objetivo, as cenas têm que ser mais curtas. Então, óbvio que isso influencia também. Eu acho interessante pensar, né, porque aí eu lembro que depois de Avenida Brasil, você teve muitas novelas com aquela pegada, né, aquela ideia da agilidade e tudo mais. Mas assim, novela também é cotidiano. Novela, se você for pensar no formato tradicional, na primeira janela, no caso, né, que vai ser aquela narrativa, que vai ser exibida segunda a sábado ou segunda a sexta, né, cerca ali de 45 minutos por dia, em que as pessoas que assistem desse modo vão perder um capítulo eventualmente ou não. Hoje em dia elas podem ir ao Globoplay, mas você não pode contar com isso. Então, primeiro que assim, se você ficar fazendo uma trama com muita virada, com muita ação, isso pode ser desgastante e você não ter cartucho para queimar ali no final, porque a gente está falando de tramas com 200 e poucos capítulos, né? Com 100 e poucos capítulos hoje em dia, enfim. Mas tem isso. E se você não pensar nessa ideia do cotidiano, né, de você fazer o espectador se encantar por aquelas personagens que estão entrando na casa dele uma vez por dia, 6 vezes na semana, você também perde um pouco essa essência do formato, né? Então eu gosto sempre de ponderar isso, porque, por exemplo, a gente já falou aqui do remake de Pantanal, que foi um êxito, e era uma novela que tinha um outro tempo. Mas por quê? Porque a narrativa demandava aquele tempo. Então, voltamos, né? Se você tem uma história boa, né? Uma história interessante de ser contada, e ela tem o seu ritmo, você tem que pensar em qual que é o ritmo mais adequado para essa novela. Mesmo as temáticas, né? Aí isso vai tudo circundar aquela trama que você construiu previamente, né? O que ela demanda, e claro, aí você pensar em todas essas influências externas, né? Porque a novela não é só aquilo que o autor está criando, né? Ou essa ideia inicial, né? Questões estéticas e afins. Não, é você pensar no diálogo com o público, é você pensar no que a empresa quer daquela trama. É você estar de olho hoje em dia em rede social, entendendo, claro, que o Twitter é um bom termômetro, mas não é o único, para ver ali o que pode ser alterado, né? O rumo que vai ser alterado ou não. Enfim, são esses N condicionantes dentro desse cenário que você tem hoje em dia muito mais opções de entretenimento, né, do que no passado. Nos anos 70, a televisão reinava soberana, né, a TV aberta. Aí, anos 90, você já tem a TV paga. Anos 2000, a internet. Você começa a pensar, né, nesse diálogo mais efetivo entre televisão e internet nos anos 2010, porque antes era muito essa ideia de a internet vai roubar o público da televisão. Está acontecendo paulatinamente? Pode até estar acontecendo, mas não dá para você só ver, não é, esse meio como o grande vilão da história. Então você começa a fazer essas pontes, né? O que, ao meu ver, hoje em dia me soa um pouco estranho é um pouco isso, né? Você evita certos temas e certas abordagens porque você está pensando nesse público mais velho diante da TV, mas aí, para atrair o público mais jovem, você pensa em trazer, por exemplo, influenciadores digitais, pessoas ou mesmo atores que tenham um alto número de engajamento na rede social. Só que, assim, é isso que vai trazer esse público? Acho que um exemplo bem interessante, né, que a gente teve de uma novela que repercutiu muito bem, tanto com esse público mais tradicional da televisão quanto com o público jovem, foi Vai na Fé, que era uma novela que tinha essa demanda, né, inclusive por esse público mais jovem, e você via o público comentando a novela nas redes sociais, TikTok mesmo e afins. Ou seja, foi uma novela que teve um engajamento desse público mais jovem.
E foi uma novela que ali não... você, no meio da trama, né, teve ali algum burburinho com relação a cortes que a emissora realizou, mas a equipe da novela, né, capitaneada pela autora Rosane Svartman, não se furtava a tratar de certos temas. Então eu acho que Vai na Fé é um caminho interessante porque ela mostra que é possível sim você fazer, não é? Você pensar numa telenovela sendo uma telenovela e conquistando tanto esse público mais tradicional que está no sofá de casa e esse público que está nas redes. Para mim é o caminho, né? É uma novela que mostra que existe sim um caminho para isso, mas não é esse caminho fácil de você evitar assuntos que talvez o público de casa, né, esse público tradicional, não queira ouvir e só pensar nessa questão de engajar os jovens por meio de pessoas, de estar priorizando, né, essa escalação de pessoas, vendo mais o quanto elas vão trazer de engajamento do que o quanto elas podem render em... Eu sinto que é mais fácil esse equilíbrio nas novelas das 7 e das 6. Nas novelas das 9, acho que depois de Pantanal não teve nenhuma que teve esse boom de atrair todos os públicos. A gente teve Vai na Fé, agora a Garota do Momento, eu tô vendo que tem bastante jovem, eu vejo pelo TikTok, às vezes, alguma coisa, o povo comentando, eu gosto de assistir o casalzinho e tal, porque tem um elenco jovem também bem grande. Mas da novela das 9 eu não lembro de nenhuma que conseguiu esse equilíbrio no pós-Pantanal. Sim, acho que Pantanal foi ali, né, o último grande evento midiático do horário das 9, né? Depois a gente teve Vai na Fé, né, como a gente já citou aqui. Acho que Garota do Momento também é um case interessante. A própria Volta por Cima também, né? Acho que repercute bem nas redes, repercute bem com o público de casa. Então, de fato, né, esses horários encontraram esse equilíbrio, né, um pouco mais cedo, vamos dizer assim, e vamos ver se eles vão manter também esse equilíbrio, né, porque também tem essa questão, que o horário das 9, que é ali, acho que esse grande desafio, né, tanto que a gente tem, de fato, né, esse elenco mais jovem, Garota do Momento, a gente tem um elenco jovem em Volta por Cima também, mas quando você pensa, né, no elenco principal de Mania de Você, uma das maiores reclamações é justamente por serem atores muito jovens, né, e você ter ali a falta de um medalhão para além da Adriana Esteves, por exemplo. E claro, você tinha a Ana Beatriz Nogueira, você tem outros nomes fortes, mas a gente está pensando nessa composição do elenco principal, né? Uma coisa que vale tudo, já tenta sanar quando traz ali a figura de uma Thaís Araújo encabeçando a trama, ao mesmo tempo que você tem, né, uma Bela Campos. O próprio Cauã Raymond, né, que acho que é uma figura, né, essa figura do galã que transita por esses dois universos também, né, de atrair esse público para além da televisão, mas ser um rosto conhecido do público da televisão. Sim, mas Mania de Você eu acho uma novela muito inusitada. Eu acho que ela é uma novela que por si só ela precisa ser estudada, porque ela tem tantas questões ali. A rejeição da Gabs eu acho absurda, assim, muito louca. A rejeição das pessoas não conseguirem, assim, diferenciar o personagem, a rejeição do personagem, a rejeição da atriz, né? Eu acho, e também todas as questões da própria novela, da concepção da novela. Eu acho que é uma novela muito à parte, assim, a gente não tem como a gente misturar com os outros, que ela realmente é uma novela que precisa ser estudada. Acho que é um ponto fora da curva mesmo, pensando em todo esse cenário, né? Desde a aprovação da sinopse, aí você tem ali no começo da novela aqueles diversos cortes que também prejudicaram, né, esse entendimento do público com relação à trama. Pelo que a gente vê, né, se o que está sendo levado ao ar for, né, o que tinha ali na sinopse aprovada, também parece que é uma novela que não se sustenta, né, na questão lógica mesmo. E aí você tem também essas críticas ao elenco principal, né? Que eu particularmente acho o trabalho da Gabs interessante dentro das possibilidades ali da personagem. Acho a personagem acho uma personagem muito difícil mesmo, né? Assim como a personagem do Nicolas Prates. Aí você tem ali acaba, né? Que também nessa composição o Chai Suede nada de braçada, porque também é um nome mais experiente
desse quarteto principal. Mas, de fato, você tem ali N questões que acho que vale a pena mesmo fazer uma análise, mas depois, né, que o fenômeno, mania de você acabar para entender ali, acho que era uma análise que a própria Globo deveria fazer, assim, não é nem um particular do autor, porque acho que é uma questão que foi levantada desde antes. Aprovaram a sinopse. Por que então não deixam, né, não deixaram no começo o João Manuel Carneiro desenvolver como ele estava pensando? Porque aí você tem todos aqueles cortes, isso prejudica. Aí você tem a equipe, né, sobrecarregada, porque você tinha uma previsão ali de capítulos que iam ao ar e de repente aquela frente é perdida. Então isso sobrecarrega desde do autor e a sua equipe, que tem que dar conta da demanda, né, da escrita dos capítulos, até mesmo as gravações, né? E acaba, inclusive, por encarecer a novela, porque é isso, quanto menos frente você tiver, mais caro, né, você vai estar forçando, né, fazendo daquela produção. E aí você não vai ter tempo de um tratamento, por exemplo, para o acidente da Viola, que foi algo que repercutiu nas redes sociais também, né? Um tratamento, inclusive, tanto da gravação, quanto ali depois, né, de efeitos especiais e afins. Então eu acho que obviamente existem equívocos, mas de todas as partes. Não dá para a gente culpar uma só, né, um só agente no meio de tanta bateção de cabeça que a gente viu desde que a novela começou a ser. E resgatando uma coisa que você já tinha falado antes sobre orçamento, e a gente está vendo, né, que a Globo está com essa crise de orçamento e tudo, eu lembro que tem uma entrevista do Daniel Filho com da Hildegard, né, Angel, com o Daniel Filho, tem no YouTube, para quem quiser ver, é tipo uma live, e ele fala que ali, quando eles estavam ali consolidando, né, a Globo, acho que foi no final dos anos 70 e começo do 80, talvez 80, 90, e eles tinham, ele com o Boni, eles tinham, assim, o departamento de teledramaturgia, ele tinha total liberdade de fazer o que quisesse. Então, eles podiam confirmar as novelas, né, pegar sinopse e falar, não, vamos fazer tal, e eles faziam, e a novela ia até o fim, e não tinha nenhum corte. Então, cai também no que a Nath falou da censura, entre aspas, né, não quero usar esse termo, mas que na época era censura governamental, mas dentro da empresa eles tinham essa gana de fazer e dar a cara a tapa, e hoje em dia tem mais essa coisa de tentar se adequar ao público, e talvez algumas sinopses que sejam aprovadas não sejam pensadas para o público da TV aberta. Se eu não me engano, teve no começo, né, mania de você, no começo tinha falado que ia ser para o Globoplay, como foi Todas as Flores, depois foi adaptada e era um elenco diferente, o Jack mesmo meio que deu uma vazada que ele queria Thaís Araújo como Viola. Então, eu acho que essa falta de liberdade, não sei se talvez por uma questão financeira ou, como você falou, daí depois também acaba gastando mais. Mas eu acho que a Globo, ela tá nesse trunco aí de não conseguir desenvolver as produções da novela de uma forma que fique com uma cara de novela, mesmo né, inclusive nas redes sociais, muita gente comentando, queremos novela com cara de novela. Mas não dá para saber se é financeiro, se é ideológico, o que é que está prendendo ali a novela das 9 para que ela seja, para que exista uma novela que agrade ali todo mundo. Essa questão, inclusive, né, eu lembro, né, dessa ideia, né, você tem a Viola se chamando Viola, porque é uma homenagem a Viola Davis, a ideia era você trair a Thaís Araújo, né, o João Manuel Carneiro gostaria da Thaís Araújo, que depois acabou, né, sendo escalada para Vale Tudo. Eu acho que até isso, né, se você pega a Thaís Araújo como Viola, então obviamente você estava pensando num elenco mais velho para aquelas personagens, né, para aquele quarteto principal. E acho que até isso, né, de você ter que remanejar essa ideia inicial, também a partir do momento em que você vai ter a escalação desses atores, porque está mais difícil negociar com esses atores mais velhos, né? Vídeo
Eles tentaram trazer o Murilo Benício para diversas novelas e não conseguiram chegar a um acordo financeiro. Então você tem, não é, essa questão muito forte também. Acho que até isso, né, prejudicou esse desenvolvimento de Mania de Você desde antes mesmo da novela ir ao ar, né? E aí, como a gente está falando aqui, a gente observa também todas essas outras questões que acabaram surgindo. Acho que é uma mistura de fatores também, nessa ideia de falta de dinheiro, esse reposicionamento, não seria o reposicionamento da emissora, né, mas essa compreensão da emissora do que o público gostaria de assistir, né, você tentar encontrar esse equilíbrio entre essa marca que a Globo acabou também instaurando, não é, de você conseguir debater esses assuntos nas telenovelas, e a Globo, inclusive, se vangloriar disso, né, utilizar isso como um branding internacional, porque, né, essa ideia de que as telenovelas brasileiras, né, e aí você pega esse padrão Globo de qualidade, conseguem discutir esses temas, e por isso elas seriam, inclusive, mais interessantes, entre aspas, do que, por exemplo, as telenovelas mexicanas, que seriam mais conservadoras, não é? Acho que toda essa construção desse discurso passa, né, por esse lugar, né, que a Globo alimentou no decorrer dos anos e que agora ela está um pouco nessa corda bamba de tentar se posicionar para esse público mais conservador, que é o que está na frente da televisão agora, mas não perder essa essência da sua teledramaturgia. Então eu acho que é esse equilíbrio que a emissora está tentando encontrar e muitas vezes acaba metendo os pés pelas mãos. Né? Por quê? Porque não é só esse o problema. Você tem esses problemas de ordem financeira, você tem essa questão dessa maior oferta. No caso, né, eu fico imaginando também que é muito difícil você recusar uma sinopse de um autor como João Manuel Carneiro. Ainda mais, né, um autor que vem ali de um sucesso que foi Todas as Flores no streaming. E eu lembro do pessoal comentando, porque aí também tem essa ideia, né, de que Todas as Flores era uma novela primeiramente pensada para TV aberta e depois ela foi remanejada para o streaming e Travessia foi uma novela que foi antecipada. E aí o pessoal dizia, poxa vida, né? Existe até essa ideia, né? Todas as Flores é uma novela mais interessante do que Travessia. Por que não está no horário das 9? Só que foi uma novela que, a partir do momento em que foi pensada para o Globoplay, também foi modificada para aquela janela, né? Mas eu acho que teve muito isso, né? Um pouco dessa ideia, poxa, por que a gente remanejou então essa telenovela? Então vamos agora trazer uma novela do mesmo autor para o horário das 9. Então ele vem, não é, desse sucesso, recebe um pouco esse passe livre, só que a gente vai ver, né, que é um passe livre pero no mútil, porque aí ele começa a ter, então, acho que não a sinopse tolhida, mas a novela, né, com essas diversas modificações, quando ela já está no ar. Então acho que é um momento muito delicado mesmo, né, interessante para a gente, né, sob esse ponto de vista da análise, para a gente ver para onde vai a emissora agora, tendo que tratar, né, tendo que lidar com todas essas questões que a gente está aqui discutindo. E é interessante a gente estar discutindo sobre isso, porque a Mania de Você é uma novela inédita, a gente veio de um remake que era Renascer, e aí a próxima novela será um remake, que será Vale Tudo. E aí fica aquela assim, aí um remake é super assim, tem aquela quase que mega produção, tem toda aquela divulgação, aquela coisa, quase uma grife, sei lá, aquela coisa wow. E aí parece que aí fica remake, uma trama inédita, e aí sempre pega um grande título para remake, e aí uma trama inédita vem assim, com a pressão de manter os índices de um remake, e aí fica aquela sensação de que as tramas originais não são tão boas quanto remakes, ou aí fica aquela discussão de que a Globo só insiste nos remakes. É interessante também para a gente pensar como que vai ser esse ano, não só por conta dos 60 anos, mas por essa questão do remake, que vai ser um remake de Vale Tudo, e o que
pode vir assim no futuro, depois desse remake, porque a sensação, pelo menos que eu sinto, é que fica remake, trama inédita, e aí a trama inédita não engrena do jeito que o público espera, não sei também porque as expectativas da bolha noveleira, do público, é muito difícil da gente dimensionar, e fica um pouco disso tudo. O que você pensa em relação a tudo isso? É até engraçado, né? Porque você falando, Nath, uma coisa que eu acho um pouco triste e que a gente já tinha observado, por exemplo, com relação a Pantanal e a novela antecessora, que era Um Lugar ao Sol, né? Parece que a Globo, quando ela vê ali que uma novela não está rendendo o que ela gostaria, no horário nobre principalmente, e tá vindo aí uma mega produção, que é um remake, né, como você mesmo falou, uma história, né, uma grife, parece que aquela trama que está no ar ainda é esvaziada e perde a importância na própria grade da emissora, né, de você estar promovendo a trama, de você estar pensando em estratégias ali para a novela, para além dessa questão, né, no caso de Mania de Você, que é uma obra aberta de fato, Um Lugar ao Sol não era, que foi gravada durante a pandemia, mas parece que você deixa de lado, né, essa promoção da novela na grade de programação e já começa a promover a próxima novela com esse pensamento: já que essa não deu certo, a gente meio que pula fora do barco e vamos apostar todas as nossas cartas, todas as fichas no próximo título. E fica muito isso, né? Porque parece que a gente está vivendo mais. Isso você observa para além da bolha noveleira, porque é isso, né? A Globo já divulgou as primeiras imagens de Vale Tudo. Claro, ela vai ter que pensar nesse outro produto, mas ela não pode esquecer da novela que está no ar, porque é isso, né? Também tem ali os anunciantes, tem os próprios trabalhadores, né? A própria produção dessa novela que merece ser respeitada, do autor ao diretor, aos atores, mas eu sinto que fica muito nessa expectativa pelo próximo título e você meio que deixa de lado a novela que está no ar. E em detrimento dessas grifes, né, que já são um pouco ali essa garantia, né, pelo olhar da emissora, de recuperação de audiência, de público e afins. E aí você tem esse investimento maciço financeiro, inclusive, e isso pode acabar pesando, né? Porque se você não tiver uma novela depois de Vale Tudo que tenha também, não é, esse tipo de investimento, isso vai saltar aos olhos do público, isso pode ser alvo ali, né, também dos comentários e afins. Então, acho que a própria emissora cria uma situação difícil para ela mesma quando você tem essa não a aposta dos remakes, nos remakes em si, mas esse olhar só para a promoção da próxima novela e não tem o cuidado ali com a novela que está no ar. Até com o Renascer eu senti um pouco isso. Eu achei que eles foram muito desastrados, por exemplo, ao finalizar a novela num dia de jogo em que o último capítulo ia precisar ser mais curto. Não teve um olhar para além de tudo era feriado também, né? Não teve um olhar ali para você pensar, poxa, vamos então dar mais uma semana para a novela, porque aí você até prepara melhor depois a estreia de Mania de Você, que entrou ali, né, com capítulos mais curtos por conta de outras necessidades da grade. Então acho que até esse pensamento é importante e tenho sentido falta desse cuidado, né? Dizem que é isso, né? Com toda essa ideia da unificação do circuito interno mesmo, né? Não da emissora, mas do Grupo Globo, essa ideia de uma só Globo. Então você tem essa demissão de gente dos mais diversos setores, inclusive da programação, que eram pessoas que pensavam, né? Que tinham esse olhar para esses detalhes também da programação, né? Para além de você estar pensando na novela que vai ser aprovada, na estratégia de divulgação, mas quando essa novela vai entrar no ar, essa divulgação mesmo da própria novela. Qual que é o plano B se você tiver ali uma estreia que não arranque com toda a sua potência? Enfim, acho que até isso, né, acaba reverberando nesse enxugamento de custos, né, do qual a gente tem falado. Não é só nem na produção da novela especificamente, mas em todos esses outros setores que estão ali voltados justamente para a promoção daquele produto. E essa falta de cuidado parece ser bem recente, né? Como você falou, depois dessa unificação, que a gente tem muitos exemplos
no passado de novelas que começaram bem capengando e depois foram reajustadas e foram bem. E é engraçado que isso esteja acontecendo quando a emissora, que é a maior emissora do país, isso a gente não tem como negar, esteja completando um jubileu, né? Então, é até um pouco, não sei, satírico, talvez. É um pouco irônico, mas acho que a emissora está fazendo isso, inclusive, né? Aproveitando essa efeméride, essa data comemorativa, para pensar nos próximos passos, né? Porque ela se dá nesse outro contexto, em que a emissora ainda é a líder de audiência, num país em que a TV aberta também ainda é a grande vitrine, né, para o público, mas com esse crescimento dessas outras opções de entretenimento, notadamente o streaming e notadamente o YouTube, né? Hoje em dia a Globo não está, os concorrentes diretos dela não são mais somente, né, mas até por questões de tropeços na programação dessas outras emissoras, né? A gente vê hoje Record e SBT, que era quem, né, você tem um histórico ali dessas emissoras chegando ali em diversos momentos da liderança, disputando com a Globo. A Record tinha um projeto chamado A Caminho da Liderança, mas hoje elas estão, a Globo olha para essas emissoras, elas estão no retrovisor. Mas quem está chegando muito perto é justamente o YouTube, não é? Que é, acho que o principal rival hoje em dia da Globo e o streaming de modo geral, claro, Netflix, Prime Video e afins. Mas é importante, então, né, para a emissora olhar e pensar como ela se posiciona nesse cenário, né, com essa ideia dela ser uma mediatek. Esse projeto Uma Só Globo era a ideia da integração, né, que pode ser interessante, mas parece que isso só está sendo visto sob esse prisma do enxugamento de custos, e aí, claro, que isso não vai ser benéfico, né, se você abre mão de profissionais mais tarimbados, e aí a gente não está nem falando só dos atores, mas é de toda a parte ali da produção mesmo, né, da emissora. Porque imagina, para você colocar qualquer produção no ar, não é só as pessoas que estão na frente da câmera, mas é todo aquele universo de gente que está atrás das câmeras. E também cargos executivos e afins, né? Quando você observa, então, esse enxugamento muito denso, e essas pessoas que, de alguma maneira, entendiam desse métier e agora estão fora da emissora para pensar nessas questões, por quê? Porque você está privilegiando pessoas mais jovens, mas baseado em qual argumento? No de que elas vão estar trazendo um frescor, vão estar pensando nesse outro ambiente midiático, ou porque você tem uma mão de obra mais barata. Então, eu acho que tudo isso precisa ser pensado mesmo, e tenho certeza que a emissora está fazendo isso, né? Utilizando também esses 60 anos, uma data de comemoração, né? Uma data de comemoração para todo o Grupo Globo. Você vê agora, né, todas as logos das empresas ligadas ao Grupo Globo comemorando os 100 anos do grupo, né? Que são os 100 anos, na verdade, do jornal O Globo. Então, eu acho que existe, não é, a comemoração, mas também esse ponto de inflexão para você entender quais vão ser os próximos passos da emissora e do grupo como um todo. Eu sinto também que, bom, isso é uma teoria assim meio louca que às vezes eu penso que a Globo meteu um pouco os pés pelas mãos em alguns gastos. Em primeiro, eu sinto que no estúdio, naquele gigante estúdio que ela fez e tal, que realmente, né, facilita muito a produção das novelas, gravar as novelas e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu sinto muita falta das externas, muita falta de externas em novelas. Eu acho que a externa aproximava muito a novela, a história, os personagens do público. E a expansão do Globosat, ali, do Grupo Globo, da TV a cabo e do Globoplay também. E aí a gente você tira o orçamento da produção das novelas, que é o carro-chefe, coloca, injeta nessas outras áreas que acabam prejudicando o carro-chefe também, que são as novelas. Então é meio que um Ouroboros aí, a cobra comendo o próprio rabo dela ali, e uma roda viva, um círculo que não tem fim, né? Sim, eu sinto muita falta também dessa questão das externas, né? Porque até como eu discuto no livro,
elas conseguem criar esse vínculo justamente com o público, né? Por mais que, óbvio, uma novela que se passa em São Paulo não vai ser exibida só em São Paulo. Mas aí, vou usar o meu caso de exemplo, eu conheci São Paulo pelas telenovelas. Aí, quando eu me mudei para São Paulo, para mim era uma realização estar indo nos lugares que eu vi primeiro pela televisão. Então você tem a criação desse vínculo mesmo com aquela localidade, né, que está sendo retratada pela telenovela, e é o que vai caracterizar a telenovela brasileira. Então, né, você pega as novelas do Manuel Carlos, acho que ali a gente chegou ao ápice, né, que todas aquelas gravações no próprio Leblon, com pessoas do bairro, né, participando, muitas vezes até como figurantes. Então você tem a criação desse vínculo. Tem um perfil no Instagram, que eu me lembrei agora, não vou me lembrar @, mas eles justamente vão para os lugares onde as novelas foram gravadas. Porque você tem esse vínculo que a telenovela brasileira criou com o seu público. Uma das reclamações, por exemplo, com relação a Renascer, era que você tinha pouca referência, né, a Ilhéus, propriamente dita, que era onde se passava a novela. Então, onde estava aquele sul da Bahia, claro, né, aquela que tem um outro tipo de iluminação, que tem um outro tipo de clima, que muitas vezes não estava ali presente na telenovela. Então, isso, de alguma maneira, cria um ruído com esse público que foi acostumado a isso, né? O brasileiro, ele foi versado em telenovela por meio dessas produções que a Globo fazia e que talvez não faça mais, você não vai ter, então, toda essa preocupação com as externas, em trazer isso para o público, né? Que é um frescor, inclusive, para a narrativa, você não ficar só naquela questão encastelado ali, né, nas cenas internas. Aí você vai para uma cidade cenográfica, mas a cidade cenográfica é genérica, né? Eu lembro o pessoal até brincando, tudo bem que ele era um outro contexto, e é claro que isso aconteceu no passado, né? A gente tem aquela mesma casa, que agora está em Volta por Cima, mas que foi vista em diversas novelas, na própria Roda de Fogo que a gente falou aqui hoje, História de Amor, se eu não me engano, Brilhante, enfim. Claro que a Globo reaproveita cenários, mas eu lembro, né, do Viaduto de Amor de Mãe, que acabou virando até um pouco de piada, porque ele esteve ali também, Quanto Mais Vida Melhor, apareceu, acho que até em Um Lugar ao Sol, ele foi aparecendo em outras novelas. É claro, você constrói algo daquele porte, você pode reaproveitar, é até importante que você faça isso, né? Mas o público vai perceber por quê? Porque é o público que está acompanhando essas tramas. E a partir do momento, como eu falei, né, que você tem esse público versado em ver uma novela se passar em São Paulo e saber quando uma cena é gravada em São Paulo ou quando uma cena é gravada em algum lugar que simula São Paulo, então você vai ter esse tipo de reclamação e esse tipo de ruído, vamos dizer assim, né, com esse público. Então agora, se você tem esse outro modelo de novela, é interessante você pensar em histórias, em tramas que se adequem a esse modelo para você justamente não criar tanto esse ruído, como a gente viu principalmente, né, como eu falei, com relação a essas reclamações da cena da Viola, acho da falsa morte da Viola, né, em Mania de Você. É interessante a gente linkar, eu lembro que você falou que as novelas da Tupi eram um pouco mais... não foi esse termo que você usou, mas eu vou usar esse termo, mais baratas em relação às novelas da Globo na época. E a Tupi tinha muitas externas, justamente porque era, se não me engano, eu não lembro onde que eu li isso, mas justamente porque elas eram mais baratas de ser feitas, assim, né? E aí essas externas ligavam todo mundo a novela de São Paulo, e Mulheres de Areia foi em Itanhaém. Então é muito interessante a gente voltar no início da consolidação das novelas no Brasil, e a gente vê que hoje em dia a gente está ali com falta de externas, e a gente começou com muitas externas. Sim, claro que também são realidades diferentes, né? Uma coisa era você provavelmente gravar uma externa nos anos 70, que era a câmera devia ser um trambolho, você tinha ali um certo trabalho para isso, mas você vai para a rua, grava, ok. Aí até com a profissionalização, né, da indústria televisiva, de modo geral, você começa a ter essa demanda, né? Então, para eu gravar uma externa no Rio de Janeiro, por exemplo, vou precisar da aprovação da prefeitura, vou ter que parar trânsito, vou fazer o quê?
Então, óbvio, acredito eu que as externas hoje sejam muito mais caras, né, comparativamente ao que a gente vai pensar em 1970. Acho até que, de fato, elas encarecem muito essa produção da telenovela. Mas você não trazer essas externas, então eu acho que aí é como que você vai encontrar esse equilíbrio para você ter essa possibilidade. Inclusive por conta até de uma regrinha de roteiro que se estabeleceu, né, que é você ter, né, no seu capítulo 70% de cenas internas e 30% de externas. Por quê? Para o espectador respirar. Justamente, né, isso se estabelece nessa história da telenovela, né, nesse desenvolvimento da indústria televisiva. Então, hoje, você subverter isso, ou você apresenta uma alternativa interessante, como, por exemplo, o Rebu, uma novela que se passa num cenário só. Então, é uma alternativa interessante. Pode não ser popular, mas você está aliando ali a temática à necessidade da produção. Óbvio, não estamos falando de só termos novelas que se passam nesses ambientes, né? Ainda mais porque uma O Rebu hoje em dia com certeza não iria ao encontro do que deseja esse público mais conservador. Seria uma novela mais confusa, enfim, tem todas essas questões. Mas então é pensar nessas narrativas que se adequem a esse modelo de produção que a Globo está querendo adotar. Senão, você vai ter esse ruído, né, do qual a gente está falando aqui. Talvez por isso as novelas rurais, ela tenha feito muitas novelas rurais e também Mania de Você a gente tem ali praiana, entre aspas, mas são muitas novelas de estúdio, 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 inclusive as rurais, né, que tem esse respiro, mas são novelas que se passam no estúdio, não são novelas urbanas ou então talvez seja isso, porque a novela rural você pega uma fazenda, você vai filma ali e cai no que você estava falando de Renascer, que não tem Cadê Ilhéus e tal, e que basicamente virou uma novela rural. Renascer, para mim, esse remake inclusive o original também, mas é uma novela rural, né? Eles não saem da fazenda, ficam só ali naquela fazenda. Inclusive uma novela um tanto claustrofóbica, não sei. Eu tenho para mim que isso foi de propósito, eu estava vendo um Instagram que é não vou lembrar o nome do crítico, mas que ele tomava Renascer como uma novela de terror. Então, levando em consideração isso, faz sentido que ela é uma novela claustrofóbica e tal, e que fica só ali na fazenda. Então, essas coisas de orçamento, eu acho que tem cortado muito essa conexão com o público. Sim, e a grande questão para mim, problema nenhum Renascer ser uma trama rural, como de fato, né? Ela não você pega a Ilhéus de Renascer, vai ser diferente da Ilhéus que a gente vê nos romances e depois, né, nas adaptações do Jorge Amado. Mas o problema é elas, de repente, se tornar uma telenovela rural genérica. Ou então, né, achei bem interessante essa questão, né, de uma interpretação que seria mais da direção, de fazer uma novela mais voltada ao terror. Mas aí também, eu acho que é importante pensar, é condizente com a proposta da novela como um todo? Porque senão a gente também tem esse outro ruído, né, entre autoria e direção. Eu lembro que uma das discussões, né, uma das coisas que o Agnaldo Silva alega, por exemplo, com relação ao insucesso de O Sétimo Guardião, é o fato de que o diretor-geral também interpretou a novela não como uma novela de realismo mágico, mas como uma novela mais voltada ao terror. Então, quando você tem esses choques entre autoria e direção, é claro que isso também reverbera ali, não é, nesse vínculo da trama com o público. Acho que um dos casos mais notórios que a gente tem é América, por exemplo, né? Que você tinha ali o Jaime Monjardim levando a novela para um lado que não era o lado que a Glória Pérez propunha. E aí, nessa queda de braço, né, entre autoria e direção, que chegou vamos dizer assim, às vias de fato, por quê? Porque o Jaime Monjardim acaba saindo da novela, o Marcos Chetman assume e tenta dar aquela cara que a Glória gostaria que a América tivesse desde o início, e a novela que teve um início, né, um tanto claudicante, teve um começo ali com baixos índices para a época, inclusive, né, hoje em dia seriam índices extraordinários, mas ela consegue subir ainda mais a sua audiência, né, e terminar com números bem interessantes. Então, acho que
também tem, não é, essa outra questão que entra nessa equação geral, né, nesse panorama que a gente está trazendo do que é esse modo de produção da telenovela brasileira, notadamente na Globo, na atualidade. E América, então, realmente um dos exemplos, que eu falei, tem tantos exemplos de novelas que começaram cambaleantes e depois cresceram, e América é um deles. Não é uma das minhas, aliás, é a minha menos preferida, assim, eu odeio essa novela da Glória Pérez, mas eu assisti na época e eu lembro realmente que teve esse ruído no início, depois ficou uma novela muito boa, tanto que a música de abertura, inclusive, se não me engano, foi mudada também por causa disso. E um exemplo que a gente tem que não foi o Pecado. Ai, como é do Silvio de Abreu? Que ele sempre fala. Pecado Rasgado? Isso, que ele, no final, ele que teve que mudar ali a novela porque o diretor não estava entendendo também. Então, isso desses ruídos, a gente sempre, acho que sempre teve, sempre vai ter. Sim, e no caso, né, como o Silvio de Abreu estava estreando na Globo, e acho que era o Regis Cardoso, se eu não me engano, né, o diretor, e aí o Regis Cardoso já era um nome consolidado na emissora, aí é aquela velha máxima, né, que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Exato. Falando do futuro das novelas, a gente citou algumas novelas de streaming, né? Você assistiu alguma dessas novelas? A gente fez aqui no nosso canal sobre Pedaço de Mim, a gente tem um episódio inteiro sobre ele. Você assistiu Pedaço de Mim ou pretende assistir as novelas que vem aí da HBO Max? Estou em falta com isso, eu preciso assistir ainda Pedaço de Mim. Eu até queria, né, fazer um artigo sobre essa diferença das novelas para o streaming e das novelas como a gente conhece, né, para televisão aberta. Vamos ver se eu consigo. E que, até por conta disso, eu tenho esse interesse em ver, né, não só como vai ser Beleza Fatal, mas também a repercussão de Beleza Fatal com o público. Porque eu acho que isso também vai mostrar, né, que caminho ali a HBO vai seguir, né, a partir da resposta que ela vai ter. Porque a gente também tem, não é todas essas questões, até de alguns problemas que eles tiveram, principalmente com Dona Beija, né, na produção, e de novo a gente falando dessa questão da produção de telenovela, porque é isso, né, a gente está nesse outro cenário e a gente está falando de um produto que é caro. Por que uma novela da TV aberta tem mais 100 capítulos? Porque ela começa a se pagar depois, né, dizem ali, depois do capítulo 100. Aí, a partir daí, é só lucro. Mas você tem que ter uma produção, né, que pelo menos não só se pague, mas as emissoras visam lucro. Então, é importante, né, você ter essa resposta. Então, eu acho que a resposta do público à Beleza Fatal vai ser também o que vai guiar essa produção de novelas para o streaming. Inclusive, eu acho, a Nath pode me corrigir se eu estiver errado, mas a gente nem trata de Pedaço de Mim como uma novela, a gente tratou ali como uma minissérie, porque é isso, ela tem muitos poucos capítulos pra gente, pessoalmente, eu e a Nath considerarmos uma novela, mas ela tem sim uma narrativa ali bem novelesca, parece um Sete Vidas, a vida da gente. É isso que você comentou, eu acho que a Pedaço de Mim tem 17 capítulos, e eu lembro quando eu assisti, a gente gravou, eu vejo essa quantidade de capítulos me remete àquelas minisséries que a Globo produzia no passado, e a Beleza Fatal, se eu não me engano, vai ter 40 capítulos, que ainda fica nessa coisa de, meio que remete a uma minissérie, quando uma minissérie tinha, sei lá, até 60 capítulos, e vem com as características de uma novela. E aí, a gente comentando sobre isso, você acha que a quantidade de capítulos dessas novas produções ainda vai determinar se vai ser sempre nomeado novela, ou se em algum momento eles vão nomear como
minissérie ou telesérie, que foi até um termo que a HBO ficou usando um tempo aí, e até a galera falou, ai, é novela, e parece que tem vergonha de usar o termo novela, ou você acha que eles vão ficar usando o termo novela para poder chamar atenção e vender mais, vender melhor? O que que você pensa a respeito? Eu acho que nessas horas, essa adoção do termo é muito mais uma estratégia comercial do que qualquer outra coisa, né? Inclusive essa ideia do termo telesérie, que era até um termo usado quando o Silvio de Abreu estava na HBO, eu nunca entendi esse termo porque não tem coisa que remeta mais à televisão do que a ideia de telesérie. Eles estavam querendo fazer novela para o streaming. Mas enfim, acho que era muito esse lugar mesmo de você ter uma certa recusa à utilização do nome telenovela, mas agora eu acho que a HBO entendeu, e acho que entendeu sabiamente, que é um nome que chama público. É um nome que dá ali um respaldo para aquela produção, que já foi feita nesses moldes, né? Pode ser menor, ter essa duração mesmo que remete a essas minisséries que a Globo fazia no início do ano. Inclusive, sinto muita falta, né? Mas imagina, se hoje em dia com essa questão da contenção de gastos, esse tipo de produção, que já era caríssimo na época, é algo impensado. Mas acho que, né, essa ideia, né, de você ter essa narrativa com essas características que remetem à telenovela, que é um melodrama exacerbado, que é o caso, por exemplo, de Pedaço de Mim. São 17 capítulos, né? Aí acho que o que é interessante, né? São capítulos e não episódios, porque tem uma continuidade. Aqui a Netflix utiliza esse termo melodrama, que eu também não entendo muito como um formato, mas enfim. Mas é engraçado porque nos Estados Unidos, o termo utilizado para definir Pedaço de Mim na plataforma da Netflix é telenovela, não é nem soap opera, é telenovela, porque remete ali a um formato específico vinculado à cultura brasileira. E latino-americana de modo geral, claro. Mas para mim, quando a HBO então assume essa ideia de que ela está fazendo novelas, é pensando nesse público mesmo que ela pode atrair utilizando esse rótulo. Mas passa muito por esse lado comercial mesmo, né? Antes mesmo de você pensar no que vai definir ali a narrativa. Então, eu acredito que a tendência será utilizar a novela se essas produções fizerem sucesso e você tem, então, essa demanda, né? Você começar a criar, então, ficções de 40 capítulos, 60 capítulos, que vão trazer essas características, ou mesmo menos capítulos. Agora, se você não tiver uma resposta interessante, talvez essa ideia, né, e esse formato mesmo, mais curto com melodrama exacerbado, seja descontinuado e você vai pensar mesmo na ideia que a gente tem, que a gente olha e reconhece como série, né? Ou mesmo minissérie, como vocês mesma se referiram, né? Pensando ali em Pedaço de Mim, porque é isso, é uma obra fechada, com poucos capítulos, então tem sentido a gente, né, analisando, chamar de minissérie. Mas é claro que o player, a emissora, o canal de streaming, né, vai pensar ali no termo mais interessante comercialmente falando. Nath, você tem mais alguma pergunta para fazer para o Lucas? Algum comentário? Não. Então, bom, eu acho que já vamos encerrando. Lucas, se você quiser falar mais alguma coisa sobre novelas, a gente já está quase chegando em 2 horas de conversa. Eu acho que mais que 2 horas é um pouquinho demais para quem está acompanhando a gente. Não, eu concordo, eu concordo. Eu queria só agradecer, meninas. Para mim foi muito gostoso estar aqui. É sempre legal, né, a gente ter essa oportunidade de falar sobre novela, de falar com quem gosta, com quem entende do assunto, né? Acho que faz toda a diferença também. Então, eu queria de verdade agradecer aqui pela oportunidade e desejar sucesso dessa nova empreitada de vocês. A gente que tem que agradecer de você ter aceitado esse convite, ter aceitado ser a cobaia aí. Vamos ver o que vai dar essa conversa, né? Se vai repercutir. A gente quer que as pessoas ouçam o que todos esses vocês especialistas, né, de novela têm para falar. A gente vai trazer mais pessoas, gente, não é só o Lucas, calma. O que vocês têm para falar? Porque eu acho que vocês têm muito o que enriquecer da gente conversar de novela, porque novela hoje em dia eu sinto que está cada vez mais sendo relegado para um lado de novo, a gente teve no começo ali dos anos 2000. Eu lembro quando eu era adolescente, né, nos anos 2000, que era, novela é um produto mais inferior, série americana que é bom.
Aí depois a gente teve com a Avenida Brasil, não, novela é bom, e agora parece que está chegando de novo nessa mentalidade de que novela não é tão bom, olha, qualidade ruim e tal. Então, trazer essas discussões, a gente conversar e falar que, não, cada novela tem a sua particularidade e é possível discutir de uma forma que vai entrar no cotidiano das pessoas, que vai falar com cada um, é importante. Eu quero agradecer muito, assim, o Lucas de ter aceitado, porque é uma aula, eu espero que todo mundo ouça, que leia também o livro dele, que é muito bom. E acho que é sempre, como ele mencionou, muito interessante e enriquecedor estar com pessoas que gostam de novela, que entendem do assunto, que trazem novas perspectivas, que permite que a gente possa compreender, às vezes, uma coisa que a gente pensa de um jeito e aí agrega e a gente começa a ver novas possibilidades. Eu acho tudo isso muito bacana e agradeço muito ele ter topado. Obrigadão, gente. Até aproveitando, né, a Nath falou para o pessoal ler o livro, esqueci de falar, ele está disponível, né, gratuitamente para download no portal de livros abertos da USP. É só entrar lá, procurar pelo nome dele, né, Como a Ficção Televisiva Moldou um País, colocando o título, você já encontra, né, aí seguindo o subtítulo, Uma História Cultural da Telenovela Brasileira, 1963 a 2020. Termino com essa publi. Obrigadão, meninas. Se quiser colocar redes sociais também, falar, fica à vontade. Não sei se é para o povo seguir, não. Ah, sim, eu estou no Instagram como @lucasmartinsneia e no Twitter como @lucasmartineia, porque eles fizeram eu comer uma letra, aí eu acabei comendo o S do Martins. E o N também, que eu aproveitei. Então é isso, obrigado, pessoal. Lembrando de vocês seguirem a gente lá no YouTube e também no Spotify. Vai estar tudo lá, também vai estar no YouTube, esse áudio com todo que vocês estão ouvindo. E todo final de mês a gente faz uma live lá no Instagram. Sigam a gente no Instagram também, é no capítulo anterior. Conversando sobre isso do mundo noveleiro, o que tá, as novidades e tudo mais, conversando com vocês. Nath, quer falar suas redes? Eu tô no Instagram, @nat.natv, e tô no Twitter também. Lá no Twitter eu tô como Nates_Rocha, mas quem me segue no. Se me seguir no Instagram, vai me achar nas outras redes. Eu tenho meu blog também, onde eu escrevo análises, textos mais opinativos. Então, é só seguir lá que vocês me encontram em todos esses canais aí. E o meu Instagram pessoal, vamos ver até quando vai estar, né? Agora, com essas mudanças de Instagram, é @mariaraquelfs_. Eu vou tentar pegar todos os links mais ou menos do que a gente comentou, inclusive o link do livro do Lucas, eu vou colocar nas descrições. Às vezes algumas, não sei se o YouTube, não sei se o Spotify, eles têm umas restrições ainda pelos nossos números de seguidores, não pode colocar link, mas eu vou tentar colocar, vamos ver se vai dar certo. Mais alguma coisa a acrescentar, gente? Não, isso é tudo pessoal. Maravilha. Só agradeço também a quem ouviu e chegou com a gente até aqui no final dessas 2 horas. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. É isso, até a próxima.